Emissora de Campinas. E esta homenagem, entre aspas, que a torcida do Guarani fez ao Fernando Diniz é mágoa por aquilo que o treinador fez. Ele tinha sido contratado pela equipe do Guarani, tudo certo, tudo ok. E aí no meio do caminho apareceu um contrato mais vantajoso do Atlético Paranaense e ele deixou o Guarani na mão e foi para o Atlético Paranaense. Portanto, por causa disso, recebeu uma homenagem, entre aspas, da torcida bugrina no estádio Brinco de Ouro quando pisou no tapete verde do estádio do Guarani. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, um abraço a você, boa noite, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Esse negócio do Fernando Diniz é comparado com aquele cara que não tinha onde dormir e aí tava chovendo muito, só tinha um lugar coberto, a jaula do leão. Só que o cuidador esqueceu de alimentar o leão e o cara que estava na chuva sabia disso. Ele falou, não tem problema, me deixa dormir ali dentro para não tomar chuva. E achou que não seria comido pelo leão. Foi jantado. Quer dizer, o Fernando Diniz, o que ele tem que subir sozinho no gramado, pô? Gosta de emoção? Gosta de andar lado a lado com o perigo? Ou quer se aparecer? Quer ser o centro das atenções, mesmo que seja sendo apupado e homenageado às avessas? Vá caçar sapo, sobe com o time, seja mais humilde. Ou será que ele veio para experimentar a grama? O Guarani vai bem escalado, acertou e foi coerente o Daniel Paulista, e este já é um bom indício de que o Bugre começa o jogo no caminho certo, sem nenhuma alteração radical, sem nenhuma mudança insana no esquema tático, na plataforma, na organização tática do time. E eu acho que isso é muito, mas muito positivo, CB. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante pro Guarani, um jogo pra abrir aí 5 pontos do concorrente, o Vasco da Gama, que tem um bom time, né? Olhando aqui as peças, olhando individualmente esse time do Vasco, é um time interessante, né? E o treinador é um treinador estrategista. Agora ele tem que estar muito atento. A estratégia que eu usaria se fosse o Daniel Paulista era uma estratégia agressiva, buscando a todo momento, buscando a todo custo sair na frente, abrir o placar e botar pressão nesse time do Vasco. Não dar espaços, não deixar jogar, né? A gente sabe que toda a estratégia do Fernando Diniz é rodando sem posição fixa e aí dificulta a marcação. E o que ele propõe com isso? Desorganização no time adversário. Então o Guarani tem que estar muito atento a esse detalhe. E detalhe é o seguinte, bola parada. Aí também mora o perigo. Então, Batista, alguns pequenos detalhes onde se o Guarani estiver concentrado e se tiver com uma estratégia bem definida, ganha o jogo e abre 5 pontos do Vasco. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 7 da noite, você acompanha aqui na Bandeirantes. E agora chegando com o destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você! Oi, Batista, boa noite, grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta iniciou hoje a sua preparação para o duelo contra o CRB, partida marcada para domingo às 8h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca está pressionada a apenas 1 ponto de distância do Londrina, que abre o Z4 da Série B. O atacante Moisés retorna ao time após cumprir suspensão. Já o atacante Richard e o lateral direito Kevin serão
reavaliados pelo departamento médico da Alvinegra. Diretoria manteve a promoção de ingressos, R$20 a inteira e R$10 a meia para o setor de arquibancada. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, muito obrigado. O gramado do estádio Brinco de Ouro sendo regado neste momento, né? A irrigação artificial, os computadores e os esguichos estão ligados neste momento, molhando todo o gramado. Os entendidos da matéria dizem que o gramado é irrigado antes do início da partida porque a bola fica mais veloz. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, gostei. Hoje um pouco mais longo, Pinheiro. Pra gente dar tempo de, na respiração, entrar juntamente no clima do amigo aí. Um abraço a todos da equipe e, em especial, aos amigos da Bandeirantes. Tô vendo aqui, ó, a CBF marcou hoje, né? Foi hoje o sorteio final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Então é 12 e 15 de dezembro. Então o primeiro duelo vai ser em BH. Primeiro duelo em BH, dia 12, dia 15, partida final em Curitiba. É isso aí. Olha, Brasileirão tem um jogo antecipado hoje, logo mais 9 da noite. Cuiabá e Chapecoense. É da 31ª rodada antecipado, tá? Estaremos acompanhando. E no Brasileiro da Série B, hoje os dois jogos que encerram aqui, deixa eu ver, é a 33ª rodada. Encerrando a 33ª, além de Guarani Vasco, 21h30, CRB e o Sampaio, né? CRB e o Sampaio. Então é o seguinte, nós tivemos já na rodada, na abertura aqui, Cruzeiro 1, Vila Nova 1, isso na segunda-feira. Na terça, Brasil 0, Avaí 1, Vitória 0, CSA 1, Remo 0, Londrina 1, Brusque 4, Náutico 3, Goiás 2, Ponte também 2. Na quarta-feira, Curitiba 3, Operário 1 e Botafogo do Rio 1, Confiança 0. Esses dois jogos foram ontem. O Curitiba é líder com 61 e segundo o Botafogo 59, ambos ganharam ontem. Curitiba e Botafogo praticamente lá, muito pouco faltando a Curitiba. Então Curitiba 61 e segundo Botafogo 59, Avaí terceiro 56, em quarto Goiás 54, em quinto CSA 51, em sexto CRB 51, em sétimo Guarani 49, Vasco oitavo 47, Náutico nono com 45, as primeiras posições. É isso aí. E depois da rodada dos jogos de hoje, mais 5 rodadas para terminar aí o Brasileiro da Série B. Olha, o nosso WhatsApp é o 971021493. Um abraço para o Mário Barbosa, lá do Santa Mônica, sempre nos acompanhando. E a final da Copa Paulista. Federação hoje, né, também determinou ontem grande vitória do Botafogo em Ribeirão Preto de virada. Botafogo da Portuguesa de 3-1 lá em Ribeirão. Primeiro jogo no Canindé, 2-1 Portuguesa. Então no saldo, uma grande vitória e gols bonitos, hein? Gols bonitos. Então a final é Botafogo e São Bernardo Futebol Clube. Então o primeiro jogo é domingo, 11 horas em Ribeirão Preto, hein? 11 horas, atenção Ribeirão, AM 1270, domingo 11 horas, Botafogo e São Bernardo. No outro domingo também 11 horas, o jogo da volta. E o Botafogo minimamente, ele está na Copa do Brasil, porque o campeão da Copa Paulista ele escolhe se ele quer ir para a Série D de dado ou a Copa do Brasil. E aí sempre escolhe a Série D de dado. Então o Botafogo, olha, se não conquistar, for o vice, pelo menos estará aí na Copa do Brasil, tá bom? Meus amigos, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa no ar. Jornada Esportiva de número 103 de 2021 da Bandeirantes, hein? Esse Guarani Vasco, transmissão 103. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. Rafael Martins no gol, 1. Diogo Matheus vai com a número 13. Thales 3. 22 para Ronaldo Alves e 20 para Bidu. Meia dúzia é o capitão Bruno Silva. 32, Rodrigo Andrade. E 78 para Regis. 11, Bruno Sávio. 93 para Júnior Todinho. E 94, Júlio César. Rafael Martins, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis. Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César.
No banco, 27 para Gabriel Mesquita, 2 Matheus Ludic, 50 Carlão, 67 Luiz Gustavo, 36 Eliel, 23 Índio, 8 Tony, 10 Andrigo, 17 Pablo, 29 Alan Victor, 71 Maxwell e 90 para Daniel Amorim. Arbitragem do jogo. Árbitro do jogo é o gaúcho Leandro Voaden, assistente 1, Jorge Bernardi, o número 2, José Calça e no VAR, o Jean Pierre de Lima. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Torcida do Guarani, um jogo importantíssimo pro Bugre nesta noite. Um jogo contra essa equipe do Vasco, que tecnicamente é um bom time. Não tem feito aí um bom campeonato, mas é um bom time. Individualmente falando, a gente percebe aí esse Morata, é bom jogador, Marquinhos, Gabriel, conhecido, né? O Zeca, aquele mesmo lateral do Santos, o Nenê, experiente Nenê, e esse Germancano, que é um jogador que tem que tomar muito cuidado com ele dentro da área, não pode deixar solto. Se deixar solto, ele faz a diferença. Tem alguns detalhes, né? A bola parada do Vasco é importante. O Leandro Castan ataca muito bem a bola, tem zagueiros que vêm ali, o Ricardo Graça também. Então agora a gente tem que estar atento a esses pequenos detalhes. Mas o que eu acho que vai fazer a diferença no jogo de hoje é a estratégia de jogo. Em alguns momentos, linha alta para não deixar esse Vasco jogar, para não deixar essa movimentação do Vasco. E todo mundo sabe que o Fernando Diniz gosta muito, né, desse futebol moderno, sem guardar posição, todo mundo rodando. Isso dificulta e ele tenta com isso desorganizar o time adversário. Então o Guarani tem que estar muito atento, marcando no setor, né, não ficar correndo atrás do marcador para não abrir espaço. Porque a intenção do Diniz é essa, exatamente essa. Rodando para abrir espaço e jogadores entrando ali sempre no espaço vazio, havendo o desencaixe de marcação. É um jogo duro, um jogo difícil, mas na minha opinião a tabela mostra. O Guarani vive um melhor momento. O Guarani está 2 pontos à frente do Vasco e com a vitória hoje, né, jogando no Brinco de Ouro, abre 5 pontos do Vasco e acho que com o Guarani vencendo, praticamente que elimina um dos concorrentes aí na busca do acesso. Jogo duro, jogo importante, Tigrão, mas eu tô confiante. Eu acho que pela escalação do Guarani, ele não optou aí pelos 3 volantes, optou pelo Todinho jogando à frente. Eu acho que aí pode ser a diferença do Guarani, com o Regis na sua posição de origem. Jogo pesado, mas dá pro Guarani vencer, Tigrão. E o que você tá esperando do jogo? Penso muito nessa mesma linha, viu, Gleger? Eu entendo também que o Daniel Paulista acabou não cometendo aquele erro que a gente temia que ele pudesse cometer, de mexer na estrutura tática do time. Quando ele não mexeu, ele já começou a acertar, ele já ganha o respeito dos jogadores. Ele tem alguns atletas no banco que estão pedindo passagem, sim. Talvez o Alan Victor seja o principal exemplo disso, mas ele mantém uma estrutura, uma coerência, não sacrifica o Regis de ter que virar um terceiro atacante, ele que não está ainda no seu melhor ritmo, atleticamente falando. Então o Guarani vai com o seu 4-3-3, com variações aí para às vezes até um 4-2-4, quando o Regis se infiltra. É um time ofensivo que tem esse DNA, que tem essa vocação, desde que o Daniel Paulista assumiu, com liberdade para os laterais no apoio, mas com uma recomposição tática responsável do Júlio César pelo lado esquerdo de defesa e do Bruno Sávio pelo lado direito. Então é um time balanceado, é um time que está acostumado a jogar assim, só precisa ter uma atitude proativa, né? Precisa ter uma atitude de personalidade, entender que o campeonato está acabando, que ele não vai ganhar o jogo de um bom time do Vasco, experiente, mesclado com garotos formados na base, que o Guarani não vai ganhar automaticamente, que não vai ganhar naturalmente. Ele terá que partir, agredir, terá sim que correr alguns riscos. Se ficar pensando, puxa, mas se a gente for e perder o jogo, praticamente estamos fora, aí vai perder o jogo. Agora é hora de arriscar tudo. Aquilo que o Guarani poderia perder dentro de casa, ele já perdeu.
Ele não poderia perder por Confiança dentro de casa, entre outras partidas onde os pontos foram jogados na lata do lixo, onde faltou para o time aquela ambição e aquela personalidade que cria a confiança de quem joga em casa. Então eu estou confiante sim, espero que tenhamos um grande jogo, onde o Vasco também joga a sua vida no campeonato, e aí os ingredientes são de sobra para imaginarmos uma partida sensacional e equilibrada agora no Brinco. Tá tudo pronto, a bola vai rolar, e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show, na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. É comigo e o maior time do rádio de Campinas e do Brasil. A dupla de comentaristas Valdemir Gomes e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades de Guarani e Vasco da Gama, que vão medir forças aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A torcida fazendo uma festa. A bola vai rolar. Apita o árbitro. A bola está rolando no Brinco. Carlos Batista. De novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre. Sempre Guarani, começa o jogo decisivo, é metal esfregando em metal. E você vem comigo aqui no AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. Domina a bola Marquinhos Gabriel, vem embora o time do Vasco, tentou lá na frente, dentro da grande área para Nenê, ele dominou, tentou o calcanhar. Bruno Sávio na recomposição, tira, soltando a bola para Rodrigo Andrade, o árbitro marcou a falta, não. Mandou seguir. Lançamento no campo de ataque, já retoma o time do Vasco. Domina no campo de defesa, vem Riquelme para fazer o passe. O árbitro parou, marcou uma falta. E vai dar cartão amarelo. 1 minuto e 40. Rodrigo Andrade faz uma falta besta, sem sentido, em cima da risca da metade do campo. Uma carrinhada selvagem. Mas veio para pegar violentamente o Leandro Castan. E tomou o cartão amarelo, agora ele vai lá, né? Dá um tapinha ali na canela, onde ele acertou, pede desculpas ao Castan, que está caído, o Marcos Luiz. Tá caído o jogador da equipe do Vasco. Agora eu não sei o que passa na cabeça do Rodrigo Andrade, tem hora, né, Batista? 1 minuto, 2 minutos de jogo. Pô, falta boba. A sorte é que ele não estava pendurado para a próxima partida. Pendurados: Bruno Sávio, Diogo Matheus, Rafael Martins, Índio, Eliel, Lucão do Break, Carlão, Matheus Ludwig, Maxwell, Regis e Ronaldo Alves. E aí, Tigrão, ele poderia ter sido expulso, hein? Um carrinho muito forte. Se pega um juiz mais chato, mais rigoroso, mais aplicador de regra, mete o vermelho. Vou dizer para você que se uma entrada, um carrinho desse daí por cima da bola, se é a 15, 20 do segundo tempo, mesmo sem amarelo, ele tomaria o vermelho. É que 1 minuto de jogo, tal, o cara falou, puta vida, vou estragar o jogo, vou me indispor com a torcida. Quebrou o galho dele, meteu o amarelo, mas poderia ter sido expulso. Gleger Zorzin, você que jogou futebol, depois desse ataque, domina, vem Marquinhos Gabriel pela esquerda, tentou cruzamento na área, bola para fora, para a linha lateral, saiu em arremesso, chegou Thales tirando, arremesso pela esquerda pro Vasco. Daqui a pouco o Gleger também vai falar uma irresponsabilidade, vai passar o jogo inteiro
vai passar o jogo inteiro. Rodrigo Andrade, dá pra falar agora, hein, Gleger? Batista, olha, é uma irresponsabilidade mesmo, né? Se eu tô no VAR, eu mando expulsar. Chama o árbitro, olha, pode pôr pra fora. Pô, no meio de campo, dá um carrinho desse por cima. Isso é um antiprofissionalismo danado. Eu teria expulsado ele, merecia vermelho. Riquelme cobra arremesso lateral pro time do Vasco, soltando para Nonato no fundo do campo. A bola vai escapando. Morato tentou dominar, a bola escapou, saiu pela linha de fundo em tiro de meta pro Guarani bater, não, arremesso lateral. Riquelme pro Vasco, tá autorizado. Já cobra soltando o jogo, vem pra bola Castan, domina, recua, vem na cabeça do círculo central. Ricardo Graça, ele domina, dá um tapinha de perna canhota, tentou o Vasco, Nenê, lançou na entrada da área, vem lá atrás pra tirar, afasta o time do Guarani, vem no contragolpe. E agora a falta marcada no Todinho, tem pressa Bruno Silva para fazer a cobrança para o time campineiro. Soltando pela esquerda para Júlio César na passagem de bola, rente, arrisca, lateral, vem Bidu. Beiradeira do campo, dominou, soltou para Júlio César, voltou no Bidu. Ele gira em cima da marcação outra vez para Júlio César. Meteu o pé canhoto, cruzou na área para Todinho de bicicleta. Espetacular, Lucão! Defesa incrível! Uma bicicleta espetacular, Todinho mandou no ângulo direito, Lucão foi buscar o milagre! Uma defesa de pura elasticidade! Vai embora pra fora pela linha de fundo, grande defesa, escanteio pro Guarani bater. A jogada foi trabalhada aqui, ó, do lado esquerdo, na tabela com o Bidu e o Júlio César. Cruzamento pro Júlio César, na dividida com o zagueiro, deu Todinho. Tentou de bicicleta, mas que defesa do Lucão. Meteu a bola pra fora, balança o tobogã aqui no estádio Brinco de Ouro. Regis vai pra cobrança. 5 minutos e meio, Regis na cobrança de escanteio, zagueirada na área, levantamento para Júlio César. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. Escanteio. Houve um toque na zaga, escanteio pela direita, escanteio para o Bugre bater. Leandro Castan estava na disputa de bola também, jogador da equipe do Vasco. Último atleta a tocar na bola. Regis sai aqui da esquerda, vai para a direita e com a perna esquerda vai bater o escanteio, Batista. 6 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0, a pressão verde e branca para cima do Vasco. Autorizado, Regis, pé canhoto, levantou direto, batida fechada, Lucão. Foi ele em cima, pegou sem rebote, Marquinhos. Tranquilo, Batista, é bom goleiro Lucão, no segundo andar, praticou a defesa e não deu rebote. Tá bonito o brinco, torcida compareceu, 0-0, Batista. Gleger Zorzinho, você que é especialista, a defesa do Lucão, bicicleta do Todinho, hein, Gleger? Batista, olha, o nível de dificuldade é muito alto, né? O Todinho tá de costa pro gol, dá uma puxeta dessa e com uma velocidade, com muita qualidade. E ele faz uma defesa. Dá uma olhadinha no regulamento aí, Batista. Defesaça é acima de 8, né? Acima de 8, defesaça. Essa foi 8,65. 8,65, defesaça então, acima de 8, sempre defesaça. Domina Todinho, rolando curtinho, entregando pela esquerda o time do Guarani com Júlio César. Chega lá atrás, Marquinhos Gabriel recua, tocando o jogo lá na zaga. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7h50, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Vasco 0. E abraçando os amigos do WhatsApp, o Gamaliel Costa, o Carlos de Água da Prata, o Carlos Pinto e seus filhos e a dona Cidinha Binardi, nosso muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E
domina o time do Vasco no campo de ataque. 8 minutos e meio. Riquelme recolhe, domina, toca o jogo para Morato, tentou levar em cima da marcação, a bola volta. Andrei recolhe, domina, tenta tabelar com a canela do adversário, a bola volta com Castan para Morato. Ele bate de perna direita em cima da marcação. Guarani recupera, Regis dominou, lançamento longo. Bruno Sávio partiu, mas não conseguiu chegar. Falha, ganhou Bruno Sávio, dominou, soltou para Regis, pé canhoto para Júlio César, subiu lá atrás, Ricardo Graça veio para tirar para fora, para a linha lateral, é arremesso, tem impresso, o time do Guarani já cobra. Júlio César para Bidu, ele dominou, vem rolando para Rodrigo Andrade, para Bruno Silva, ele domina, toca a bola de perna direita, recua, chama no Thales pela direita, pisa na bola, o time do Guarani vai inteiro para o campo de ataque, lá atrás o último homem, Ronaldo Alves. Empurra pela esquerda, vem na bola, Bidu dominando, rente, arrisca lateral para Rodrigo Andrade, dá uma esticada, virando da esquerda para a direita, para Diogo Matheus, ele se mete na ponta direita em cima da marcação, 2 a marcá-lo, conseguiu achar o espaço, partiu, vem Todinho, a bola bateu no tornozelo, subiu, tocou na canela. E saiu, foi embora, sofrível o domínio do Todinho, tiro de meta para o Vasco bater. Mas a disputa de bola também foi ali com o Riquelme, né, Batista? A lateral da equipe do Vasco não deu para o Todinho, não conseguiu dominar a bola, ela saiu, tiro de meta, Vasco tá assustado aqui no brinco, Batista. Grande abraço pro Henrique, alô Henrique, gerente da Rose Pisos, parceira comercial da Rádio Bandeirantes, o maior estoque da região de Campinas. 4 lojas em Campinas, 2 lojas em Campinas e 2 em Hortolândia. Rose Pisos tem no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302 e na Avenida John Boy do Lope 4949 no Jardim Satélite Íris. Em Hortolândia, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença SP 101 km 7 e no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli 146. Rose Pisos, alô Henrique, um grande abraço para você, muito obrigado. A bola pela esquerda, se manda no campo de ataque, vem Rodrigo Andrade, ele vem com o jogo lateralizado para fazer o passe, adiante para Júlio César, saiu por dentro para Bruno Sávio, meteu o pé direito, levantou no campo de ataque para Júnior Todinho, partiu, levou para a linha de fundo, dominou, rolou para Diogo Matheus, atrás vem para Bruno Silva, outra vez para Diogo Matheus, para Regis, tentou o calcanhar, passe ruim. E aí sobrou com o time do Vasco que vem para o contragolpe. Bruno Silva não conseguiu matar a jogada. E a bola vai para a linha lateral. Saiu em cobrança de arremesso. Nenê reclama. Bandeira deu arremesso lateral para o time do Guarani numa disputa de bola com o Júnior Todinho. Cobra Diogo Matheus para o time verde e branco de Campinas. Bola recuada no campo de defesa. Vem o Ronaldo Alves. Trabalha na perna direita, soltando para Bidu. Ele ultrapassa a linha na metade do campo. Desiste de atacar. Volta para Ronaldo Alves. Ele recua ainda mais lá para dentro da grande área para Rafael Martins, o goleiro. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlac Setol. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Vasco 0. Olha, o Wilson lá de Marília. Alô, Wilson, muito obrigado. Lá de Marília nos ouvindo. Jonas de Jesus, como sempre. Tem aqui do Jardim Londres o Nildo, a esposa Lucilene e seu filho Rafael. E no Brinco, a família Coelho. É o Edson Coelho da Vila Lemos. Bandeirantes. Jogo paralisado e tem um do Vasco caído aí, Marcos Luiz. Germancano na disputa de bola com o Bruno Silva.
levou a pior o atacante da equipe do Vasco. O capitão do Guarani não gostou da marcação da falta. Pertence à equipe carioca. O Nenê tá chegando por ali, Batista, e ele pega bem com a perna esquerda. 0-0 aqui no Brinco. Nenê vai pra bola, pra batida, cobrança de falta. Meteu o pé canhoto, suspendeu direto pro gol. Rafael Martins fez dos braços uma espécie de sacola. A bola caiu dentro e ele ficou com ela em definitivo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. São 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E tem também na Rua Armando Frederico Renganeschi 168, especialmente para a população do Ouro Verde em Campinas. Cirúrgica Popular. Júlio César partiu quase na entrada da área, bateu de pé direito, chute torto. Não era a melhor opção, tinha 2 jogadores posicionados para receber. Experimentou dali, não deu. Júlio César, tiro de meta para o Vasco bater. Aberto pela direita, estava o Todinho. Aqui na esquerda tinha o Regis. Optou pelo chute, mal. O goleiro só olhou, tiro de meta, Batista. E o Marquinhos, um vídeo que está rodando aí a internet, briga entre as 2 torcidas do Guarani e do Vasco, do lado de fora do estádio Brinco de Ouro, antes do início da partida. Algum desdobramento aí no estádio ou não? Não, Batista, pelo menos até agora não chegou nenhuma informação para nós. Também recebi este vídeo aí, lamentável, né? Torcedor, a gente fala que tem que comparecer, mas comparecer para brigar não, né? Olha o jogo aí, Batistão. É incrível, né? Sempre tem esses imbecis, que é um negócio impressionante. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça desse povo. Brigar na entrada do estádio. Hoje é possível a entrada de torcedores vascaínos ali no setor destinado à torcida adversária, abaixo do placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro. Portanto, a presença de torcida adversária no jogo de hoje. E aí vão brigar na entrada do estádio. Ah, para com isso, pô. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Zeca toca na bola, levanta para Marquinhos Gabriel, levando lá pela lateral da grande área, vai para a linha de fundo, policiado por Rodrigo Andrade, chegou, tomou, dominou, tentou girar, conseguiu achar um espaço, vem Bruno Silva, ele toca na frente para Todinho, falta por trás, o árbitro para a marca, não deu cartão, Todinho fica reclamando e a falta, campo de defesa, a falta para o Guarani bater. Essa é a diferença do árbitro que leva a partida no peito, né, Batista? Porque se fosse outro, teria dado o cartão para o Ricardo Graça, jogador da equipe do Vasco. Foi na experiência, o Voaden, o gaúcho que apita o jogo. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Placar de 0-0, Riquelme. Tira a bola para Bruno Gomes, ele vem pela meia esquerda, o time do Vasco ataca, vai para o campo de ataque. Na tabela, bateu Bruno Gomes, vai embora para fora pela linha de fundo. Ele fez a tabela com o Morato na entrada na área, jogando de costa para o gol e depois bateu firme, a bola subiu, saiu. É tiro de meta para o Guarani bater. Subiu, continua subindo. Pegou muito mal na bola o atacante do Vasco. Essa bola foi parar lá na mata, que tem aqui no Guarani, Batista. Quantos torcedores mais ou menos tem do Vasco dentro do Brinco de Ouro, hein, Marquinhos? Ah, Batista, uns 200 torcedores do Vasco, com certeza. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17,5, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro, Campinas, Guarani 0, Vasco 0, Edu. Olha, alô, Gustavo Martinelli, diz que vai ser 2-0 Guarani. Alô, João Busso sabe tudo de bola. Família de Grácia e o filho Vitor do Projeto Bugrinho, a Lucila do Jardim Olina e toda a família, hein? O Osvaldo, que é primo, tá no Castelo, o Sérgio, outro primo, Vila Industrial, o Luiz, que é cunhado, a Carla, que é irmã, o Luiz Eduardo, que é sobrinho, até o cachorro, todo mundo ouvindo a Band.
Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o nosso WhatsApp 971021493 971021493. Participe. Domina o time do Guarani no campo avançado. Rodrigo Andrade, bola curta. Recolhe ainda no campo de ataque. Bruno Silva é um volante para o outro. E aí aparece o zagueiro pela direita, Thales. Enfiou a bola no fundo do campo. Júlio César partiu, vai para o fundo, cruzou para trás. Bandeira marcou a saída de bola quando do cruzamento do Júlio César. É tiro de meta para o Vasco bater. Ele tinha saído sim, Batista. Ele correu, mas não deu tempo. Não conseguiu fazer a jogada melhor para o Vasco. Agora o Lucão também quase tomou um de cobertura há pouco, hein, Batista? Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante, indomável. Comecinho da partida, placar de 0-0. Quem começa melhor o jogo em Tigrão? O Vasco começou mais assanhado. Aí o Guarani subiu as linhas. Olha o goleiro do Vasco, driblando na pequena área o Todinho. Gosta de emoção. O Vasco começou até 7, 8 minutos mais assanhado. Aí o Guarani subiu as linhas. Eu gosto muito da intensidade do Guarani. Hoje aceso, hoje como nos seus melhores momentos de interesse pelo jogo na competição. Intenso, veloz, dando o bote na hora certa, vertical. Nesse momento é melhor o Guarani. O Vasco tenta responder à altura e vai com perigo agora. Morato dominou, partiu, levou para a linha de fundo, cruzou para trás. A bola sobra com Júlio César, jogando pela direita, ele ultrapassa a linha na metade do campo, deu toque de bola na frente para Todinho, entrou na área, dominou, pé canhoto, bateu cruzado, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, subiu a bandeira marcando impedimento do Todinho. O Todinho teve toda a tranquilidade para observar a posição do Castano, observou. Marcou escanteio, Batista. Marcou escanteio, é para a equipe do Guarani. Agora no lance anterior, não sei se você conseguiu visualizar, houve a falta em cima do Júlio César e ele deu a lei da vantagem, por isso que o Todinho ficou com a bola. Agora escanteio, o Diogo Matheus está chegando por ali, o Regis está perto da bola, é perigo contra o Vasco aqui no Brinco. Escanteio para o Guarani bater, 20 minutos, vai para a bola para fazer a cobrança. Bruno Sávio vem para a bola pela esquerda, dominou, bidou, pé canhoto, uma bomba, catou, largou para Lucão. Defesa em 2 tempos de Lucão, uma paulada de perna canhota do Bidu. Lucão, ele defendeu, a bola ia caindo e passando, ultrapassando a linha fatal e aí ele pegou em definitivo. Quase toma um frango o goleiro do Vasco, Marcos Luiz. E depois, Batista, ficou ali pedindo desculpas, né? O goleiro, o Lucão. Ele gosta de emoção e agora está caído o Riquelme, jogador da equipe do Vasco, vai ser atendido pelos médicos cariocas, Batista. Atitudes e procedimentos do Lucão no jogo. Gleger, você que é especialista, há necessidade de um comentário específico. Agora há pouco ele quase tomou um gol por cobertura, depois saiu jogando perigosamente, driblando inclusive de forma irresponsável o Todinho na entrada da pequena área e agora quase tomou um frango em Gleger. É um goleiro ainda jovem, né, Batista? Um jovem talento aí. Bom goleiro, mostrou isso já durante a competição. É o 4º jogo dele como titular e colocando o Vanderlei, hein? O Vanderlei, aquele goleiro experiente, ex-Santos, ex-Curitiba, ele tá no banco de reservas, o Vanderlei. Grêmio, né? Tá no banco de reservas. E o Lucão assumiu a titularidade, mostrou personalidade naquela defesaça que ele fez, uma agilidade monstruosa. Depois personalidade também naquele lance em que ele sai driblando. O Diniz gosta, né? De goleiros habilidosos, de goleiros que gostam de emoções. Isso é a cara do Fernando Diniz. E nesse outro lance aí, um errinho de execução, mas foi lá e consertou. Tá bem no jogo, Lucão. E vem dominando, escapa, vai Marquinhos Gabriel, pé direito, bateu pro gol, a bola desviada, vai fora.
Pela linha de fundo em escanteio pro Vasco bater. Ele veio aqui do lado direito de ataque do Vasco, conseguiu tirar o Rodrigo Andrade da jogada e fuzilou com a perna direita. Ganha escanteio Vasco. Do outro lado, Nenê se prepara para a cobrança, Batista. A bola foi desviada no Ronaldo Alves e é escanteio, cobra Nenê, pé canhoto, levantou na área, Bidu, tira de cabeça, a bola caiu com o Marquinhos Gabriel, tocou de cabeça, vem lá atrás para tirar, Ronaldo Alves limpa a área, mandou para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela esquerda para o time Cruz Maltino, vem Nenê, tomando posição para fazer a reposição para o time do Rio de Janeiro. Detalhe. Árbitro pede para fazer a cobrança, ele não cobra, agora cobra errado. Negócio impressionante, hein? O Nenê tacou a bola no peito do Diogo Matheus. Fez o passe na frente, mas erra também. Retoma o time do Vasco, se manda no campo de ataque na marca de 24 minutos. Morato dominou, rolou. Marquinhos Gabriel, pé canhoto, cruzou na área. Ronaldo Alves tira. A bola caiu, Morato empurrou Bruno Silva. Impedimento. Marcou impedimento, estava impedido lá dentro da área, jogador do Vasco. Detalhe no ar, Tigrão. Detalhe é o seguinte. Presta bem atenção na estratégia de jogo do Diniz. Ele botou o Morato, que está jogando com a 10 e faz uma beirada, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Mas ele se posiciona mais do lado direito. E ele está levando a bola com muita facilidade nas costas do Bidu. E aí quem sai para cobrir é o Ronaldo Alves, que é um jogador lento. E o Júlio César, que de costume recompõe muito bem, não está acompanhando, está ficando lá na frente, ou vem no máximo até a linha de meio campo. Muita atenção com esse posicionamento do Morato em cima do Bidu, que marca mal tradicionalmente. Isso pode levar o Guarani a problema. O baixinho, perna curta, Morato, é rápido, é insinuante e já levou uma no fundo ali e o Bidu ficou olhando, poderia ter saído o gol. Espero que o Daniel Paulista tenha observado isso. Olha, houve um toque de braço, o árbitro parou, marcou o toque de braço do Nenê. E o Thales, ele fica reclamando, né, assintosamente com a arbitragem, pedindo o cartão amarelo, o árbitro não deu o cartão, marcou apenas a falta. Thales tem que tomar cuidado, daqui a pouco toma um cartão aí, né, faz igual o Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade ainda deu uma carrinhada, mas tomar cartão por reclamação, aí não dá. Thales toca na bola, levanta no campo de ataque, bola aberta pela ponta para Todinho. Todinho chegou forte, a bola foi para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa pela esquerda para o time do Vasco. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, depois esse ataque, Rodrigo Andrade no campo avançado, abriu lá pela esquerda no campo de ataque, vem no jogo lateralizado com o Bidu para Rodrigo Andrade, lançou na entrada da área para Regis, chega a marcação, tira Bruno Gomes, mandou para fora para a linha lateral, o Bidu tem pressa, cobra, arremesso lateral, time do Guarani tem a posse de bola, mas recua tudo lá para trás, Bidu busca o apoio outra vez e Ronaldo Alves na defesa dali para Thales, para Diogo Matheus, ele usa a canela do adversário, a bola voltou com Thales, ele passa, ele perna direita, levanta para Todinho, se manda no campo de ataque, conseguiu dominar pela lateral da grande área, rolou para Bruno Sávio, pedalou, tocou a bola na ponta direita, vai para lá, acabou se atrapalhando inteiro, vai embora em tiro de meta, conferindo o placar do jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, Brinco de Ouro, Guarani 0, Vasco 0, Edu Pinheiro. Olha, o Paulo de Imperatriz no Maranhão manda um grande beijo para sua prima Claudete, que mora em Americana, de Tefé no Amazonas, o Rodrigo, do Jardim Londres, o Bruno Romão, e do Parque Tropical, ele, o famoso Dorival. Bandeirantes AM 1170 para Campinas.
Campinas. AM 1270 para Ribeirão Preto. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina a bola no campo de defesa, vem lá atrás, recebe, tenta a passagem, Bruno Gomes levanta, erra o passe, Bidu, dominou do campo de defesa, recuando para Ronaldo Alves, troca a bola de lado, da esquerda para a direita, vem na zaga central, Thales na lateral, agora para Diogo Matheus, ele puxa com a perna direita, rolou para Bruno Silva, escapa na marcação, vem para a beirada do campo, levantou, Todinho tá no impedimento. Marcou a saída, né? Marcou a saída de bola para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa. Gleger Zorzin, 28 minutos, etapa final. Aliás, etapa inicial, placar de 0-0. Quem está melhor no jogo para você, Gleger? Olha, Batista, um pouquinho o Guarani. O Guarani para mim é melhor, um pouco mais intenso, querendo o jogo, buscando. Tá faltando caprichar um pouquinho mais na última bola, né? Aquela bola, nós percebemos o Bruno Sávio agora aqui, jogando aqui pelo lado direito, tentou uma pedalada ali, o Regis passando sozinho. Então caprichar um pouquinho mais, para ser um pouco mais agudo, para criar oportunidades de gol. É isso que tá precisando o Guarani. O Vasco tenta, tem qualidade, e o Guarani tem que estar muito atento ao lado esquerdo lá, com o Zeca e também com o Morato. Júlio César na recomposição e o Bidu mais atento, porque o Vasco e o Diniz detectaram que ali tem um buraco e é por onde o Vasco chega. E o Vasco tenta a passagem com Zeca lá na ponta direita. Bidu corta, tira. Arremesso lateral, Vasco cobra. Outra vez com Zeca, corta. Outra vez Bidu tira. Mandou para fora, para a linha lateral em arremesso. 24, quase 20. Aliás, 29, 30 agora. Cobrando arremesso lateral, Zeca. O time do Vasco domina no campo de ataque. Marca forte. O árbitro deu a saída de bola para o time do Guarani. Vem para a bola para fazer a cobrança pela esquerda, Bidu. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel, 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Vasco com uniforme branco com a faixa transversal. A altura do abdômen e também do peito em preto, calções pretos, meiões brancos com faixas pretas. Time do Guarani vem com o uniforme número 1. Camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. Esse é o uniforme número 1 do Guarani. Lançamento no campo de ataque para ninguém do Vasco. Fica reclamando Marquinhos Gabriel. A bola sobrou fácil para Rafael Martins, que domina com os pés dentro da grande área bugrina. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. Não tem trabalho de ficar procurando matérias, não. É tudo fácil de localizar. Domina Marquinhos Gabriel, soltando para Nenê pela ponta canhota. Thales prepondera no lance, já ganhou, dominou, tocou. Vem para Diogo Matheus, erra o passe. Domina Andrei para o time do Vasco, solta o jogo, vem por dentro pela meia canhota. Bruno Gomes com Riquelme, outra vez lá pela esquerda. Andrei domina com 2 a marcar, volta a bola para Bruno Gomes. Ele partiu pela ponta canhota, entregando para Nenê. Achou espaço na categoria com Riquelme. Andrei errou o passe lá atrás, tira Regis, vem no contragolpe. Rodrigo Andrade dominou, lançou para Todinho, abandona a sua área de confinamento. Lucão, o goleiro saiu para tirar. E o Todinho de novo impedimento, hein, Marquinhos? O Todinho, ele tem que dar uma situada no momento em que acontece o lançamento, hein, Marquinhos? Tem que ligar o GPS, né, Batista? Muito mal colocado o Todinho. Ele estava na banheira, Batista. É, mas essa banheira aí não é boa não, hein, Marquinhos? Ah, não é. Qual é a boa, hein, Batistão? A banheira boa é aquela que você tem na sua mansão. Aê! Cima do time do Vasco, ponta canhota, Riquelme cruzou na área, subiu Thales de cabeça, tira, afasta lá atrás, Rodrigo Andrade na frente do cano, tocando para Regis, ele domina pela meia direita, tenta a passagem, saiu de cata-cavaco, o árbitro parou, marcou atrasado, mas não
Ele vai lá observar o que é que está acontecendo com o Castan. Castan está passando mal, capitão do time do Vasco, hein, Marcos Luiz? E tem um jogador do Guarani também caído ali, Batista. Não consigo visualizar. Todinho. O Regis, é o Todinho, né? Todinho. O Regis está chegando por ali. E o técnico Daniel Paulista, na verdade o Daniel Cerqueira, que hoje está no banco, coloca os jogadores reservas em aquecimento. Ô, Batista. Oi, Gleger. Nós falávamos, né, desse capricho na última bola, no último passe. Esse lance do Júnior Todinho, que estava impedido, né? E aí nós falamos que o Júnior Todinho precisa ter o GPS para se ligar um pouco mais. O Rodrigo Andrade demora demais, pô. Esse momento, a hora que ele ganha a bola, que o Todinho dispara, é a hora do passe. Aí dá 2, 3 toques na bola e facilita pro sistema defensivo, que é só adiantar um pouco a linha e o Todinho vai entrar em impedimento. Então precisa estar um pouco mais atento os homens de armação. Eu acho que o Todinho, não que ele esteja fora do jogo, sem sintonia, não é isso. Mas é que os jogadores precisam caprichar um pouco mais e ser um pouco mais rápido nesse passe, nesse último passe, para que possa colocar em condições de fazer o gol. Todinho vai sair. O jogador tem que se ligar, né? Aliás, um grande abraço para o Amoroso que está nos ouvindo. Grande atacante, Amoroso, craque de canela fina e que tinha antevisão do lance. Então o bom jogador, o jogador de qualidade, ele tem que ter antevisão do lance. Se o cara que vai fazer o passe está demorando para fazer o passe, ele tem que ter o olhar periférico para localizar a presença do zagueiro. Alan Victor vem aí, Batista, com a 29, não dá pro Todinho, 93 machucado. Alan Victor, 29 no Guarani. Sentiu o posterior da coxa esquerda, já foi embora. Os deuses da bola, às vezes, fazem justiça, né? Todinho sem meritocracia, sendo escalado pelo treinador. Claro que ninguém queria essa contusão, porque nenhum jogador, por mais péssimo que seja, merece. E vem Rodrigo Andrade, domina no corredor, entregando a bola para Bruno Sávio. Subiu a bandeira marcando impedimento. Outra vez, portanto, impedido o ataque do Guarani. Agora não é o Todinho, porque é o Alan fora Victor. de campo, era o Bruno Sávio. Marcou impedimento do Sávio. Então é o seguinte, né, meu irmão? Vem aí Alan Victor, que deveria ter iniciado a partida em Tigrão. Vai sair jogando lá atrás o time do Vasco. Lucão toca na bola pela direita. Gleger Zorzin. Vem aí Alan Victor. Como é que fica taticamente o Guarani? Ele provavelmente vai trazer o Bruno Sávio para fazer a função ali. Ó, já está desenhado aqui. Nós estamos vendo o Bruno Sávio por dentro. O Júlio César lá do lado esquerdo, o Alan Victor aqui do lado direito. Aquilo que nós pedimos durante toda a semana, né? A gente fica chateado, claro, pela contusão do Todinho, que não estava mal no jogo não, tá? Quase faz um baita de um golaço, participando, tentando, flutuando ali. Aquilo tudo que a gente pede para que o Todinho faça. E aí acho que quando aumentou a intensidade, né, Batistão? A posterior não aguentou e acabou tendo a contusão. Eu acho que o Guarani fica um pouco mais agressivo e é esse Guarani que nós queríamos ver. Era a melhor partida do Todinho depois do seu retorno, aceso, ligado, mais intenso, participativo. Aliás, se eu fosse o juiz, eu metia cartão vermelho no Lucão, o goleiro do Vasco. Ele não tem o direito de não deixar uma bola daquela de bicicleta entrar. Ele estragou o espetáculo, é um lance raro. O goleiro não tem o direito de fazer aquilo que ele fez. E quem é que protagonizou o lance do jogo até agora? Todinho. Placar de 0-0, 37 minutos passados do primeiro tempo no Brinco de Ouro em Campinas. Grande abraço pro Toninho. Alô, Toninho. Ele mandou aqui uma mensagem. Vai Batista, vai Batista, vai Batista, vai Batista. Boa transmissão, muito obrigado, Toninho. Ele diz aqui, por favor, manda um abraço para o meu amigo Ronaldo, carioca de Piracicaba. Tá aí, carioca de Piracicaba, o amigo do Toninho, Ronaldo.
portanto, recebendo um abraço aqui pela transmissão da Bandeirantes. Domina o time do Vasco no campo de ataque. Marquinhos Gabriel ocupando a faixa direita no campo de ataque. Ele recua. Vem no campo de defesa Leandro Castan para Ricardo Graça. Na frente, lá pela beirada do campo para Zeca. Toca para Marquinhos Gabriel. Abriu. Vem na ponta direita. Zeca para Morato. Morato dominou para Zeca. Pé direito, cruzou, não tá valendo nada. A bola transpôs a linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater. E o goleiro Rafael Martins pede um pouco de calma, né? Chama inclusive ali o Thales para uma conversa mais de perto. Bate ali o tiro de meta, 0-0 o jogo. E é bom o público no brinco, hein, Marquinhos? Muito bom, Batista, muito bom. Realmente o torcedor comparece, atende o chamamento do próprio grupo e empurra o time para esta decisão aqui, Batista. Será que chegaremos a 3.000 no jogo de hoje? Eu acho que sim, Batista. Se não 3.000, bem próximo desse número aí, Batistão. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30 na tela da Band. Domina cima do time do Vasco, lançamento Nenê, lançou por dentro, vem Riquelme, pé canhoto, bateu por baixo, Rafael Martins. Batida da entrada na área, pé canhoto, Riquelme por baixo, Rafael Martins fez a defesa, Marcos Luiz. E o Rafael Martins, Batista, ele levanta a cabeça agora e tenta buscar o Regis. Fez o lançamento lá, Batistão. Regis domina, passando lá pela ponta canhota. Chega a marcação, tira, a bola vai para a linha lateral. É arremesso para o time do Guarani bater pela esquerda. O tempo vai passando, 39, cobra arremesso. Vem Rodrigo Andrade, abriu lá pela ponta direita, Diogo Matheus dominou, sai da beirada, vem por dentro para voltar a bola para o Rodrigo Andrade. Ele rola curtinho dentro do círculo central para Bruno Silva. Capitão do Guarani toca para Thales, dá uma esticada forte, ele perto da direita, lá na frente para Bidu de peito, tentou a jogada de futebol, erra o passe, recupera, sai jogando Castan, recua lá dentro da grande área, Lucão saiu jogando perigosamente, Guarani aperta na marcação, vem Castan, tocou para Riquelme na esquerda, já desafoga lá atrás, sai jogando pela lado esquerdo no campo de defesa, Marquinhos Gabriel, último toque do Rodrigo Andrade, a bola vai para a linha lateral. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, Guarani 0, Vasco 0. De Toledo, no Paraná, o Luiz diz que vai ser 2-0 Guarani. Hoje é aniversário do Perna. Alô, Perna, Vila Boa Vista, fazendo 50 anos. Mas é 25 em cada perna, dá 50. Não é 50 nas duas não, hein? Ou em cada uma. Alô, Paulo Binardi e Gustavo Martinelli. Um é Bugrino. Só um minutinho, Edu, escanteio, vem o Vasco, Nenê, bateu cruzado, vem de soco Rafael Martins, tirou, afastou Bruno Sávio, vai pra bola, a bola saiu pela linha lateral, Nenê estava na jogada e o árbitro marca arremesso lateral para o Vasco cobrar pela esquerda no campo de ataque. Na marca de 41 minutos, vai para a bola Riquelme para fazer a reposição rente ao pau da bandeira. Lá pela esquerda, toma a posição lateral da equipe vascaína, tocando para Marquinhos Gabriel, são dois a marcá-lo, tira Júlio César, tirou com defeito Andrei, conseguiu dominar, recua, vem na bola Bruno Sávio, conseguiu a recuperação na primeira, mas perdeu na segunda bola. Andrei recupera para o time Cruz Maltino, toca a bola para Zeca, ele vem dentro do círculo central para dominar para Castan, virando para Andrei pela esquerda, volta no Castan, ele domina, sai com ela pela meia canhota, mas no campo de defesa, rola em cima da risca da metade do campo e pelo lado esquerdo do campo de ataque, domina Andrei, recua para Castan, ele vem para dentro do círculo central, domina tentando a passagem, joga para dentro do círculo central com Zeca, domina, rolando, entregando para Andrei, ele passa pela meia canhota para fazer o passe para Riquelme, tocou por dentro, Guarani tentou uma retomada, conseguiu, mas o Marquinhos Gabriel chegou, dominou, tocando para Bruno Gomes, na frente para Andrei, partiu pela meia canhota, vai na bola, levando, faz o lançamento, o time do Guarani marca com Júlio César, toca na bola, ela vai para a linha lateral, é arremesso, Morato
foi cobrar, abdicou da função, deixando-a para o lateral esquerdo, o especialista Riquelme está autorizado, vai cobrar. O time do Vasco se mantém na linha do ataque, cobrou, vem para a bola, Bruno Gomes levantou na área, subiu lá atrás, Thales tira de cabeça, a bola volta. Guarani tenta retomar, vem para Júlio César, para Bruno Sávio na frente, entregando pela meia direita para Alan Vitor. Ele saiu de 2 da marcação, partiu na velocidade, rolou para Regis, entrou na área, vai para a linha de fundo, parou, fez o break em cima da marcação, rolou para Bidu, pé canhoto, cruzou Alan Vitor, volta a bola pela meia canhota para Bruno Silva, voltou na cabeça no círculo central, dominou, partiu o time do Guarani, bola aberta para Júlio César, partiu, vai na ponta, meteu o pé canhoto, levantou para Regis, passa pela marcação, Bruno Gomes tocou na bola, Zeca tocou nela, a bola sobrou com Regis, domina rolando rasteirinho, entregando, vem para Alan Vitor, dominou o pé direito, uma bomba, pega Lucão. Alan Vitor de longa distância enfiou o pé. Lucão bem posicionado, encaixou firme e sem rebote, Marcos Luiz. E o Alan Victor, todas as vezes que é solicitado, Batista, ele aparece com muito perigo. Finalizou agora com a perna direita. Lucão, atento, segurou e não deu rebote. Finalzinho do primeiro tempo aqui no Brinco, 0-0, Batista. Seguindo o Edu Pinheiro. É muito toque-toque, né? Toque-toque. Fernando Diniz, toque-toque. O plantão não entra. O negócio é o seguinte, o Paulo Binardi com a camisa do Guarani aqui, o Gustavo Martinelli com a camisa da Ponte, se abraçando e tal. Edu, aqui não existe rivalidade, existe amizade. Bonito, Paulo Binardi e Gustavo Martinelli. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. O time do Vasco bate, Nenê levanta a bola para dentro da grande área. Vem Bidu para afastar tiro. O time do Guarani desce no contragolpe com Regis dominando. Tentou o toque lá pela direita para Bruno Sávio. Chegou Castan tirando, vem no contra-ataque. Escapa na ponta canhota. Riquelme domina. Passou o Morato pedindo lançamento para ele. Ele perdeu na dividida e ele próprio voltou para recuperar. Tocando para Andrei. Dominou camisa 6 do Vasco. Tentou passe, tira lá atrás. Rodrigo Andrade. A bola volta com Morato. Domina, recolhe, gira, solta o jogo. Vem para mais 4. Ele toca por dentro. Placar de 0-0. 4 minutos serão acrescidos no additional time. Escapou Marquinhos Gabriel. Dominou, rolou. Vem para a bola. Riquelme, pé canhoto. Bateu na trave. Riquelme carimbou o poste do Guarani. A bola voltou, dominou pela direita, escapa outra vez o time do Vasco. Escapa lá pela ponta direita, girou em cima da marcação, vem pra bola, Guarani todo recuado, Morato toca na bola pra Andrei, pé canhoto, bateu a bola desviada, vai embora! Pra fora! Pela linha de fundo, pé canhoto, Andrei, a bola desviou no meio do caminho e quase mata o Rafael Martins. Saiu escanteio pro Vasco bater, Marcos Luiz. Foi desviado sim, Batista, o lance, né? Acabou batendo a bola no Thales, que tá caído no gramado, vai se recuperando o zagueiro do Guarani. E na cobrança do escanteio tá chegando outra vez o Nenê. Pressão total. Vem pra bola Nenê, zagueirada do Vasco na área, meteu o pé canhoto, levantou, a bola vai direto e pra fora pela linha de fundo. Tem coisa que é legal, hein? Sim. Tem coisa que é super legal. Opa, o que será? E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. É super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora, o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's.
O tempo vai passando, 47, vamos a 49. Lucão sai jogando perigosamente lá dentro da área. É o Fernando Diniz, o estilo do jogo do Fernando Diniz. Riquelme perdeu a bola, recuperou, dominou o time do Guarani, vem na hora, vem na bola dentro da área, chegou Regis, Lucão com ele, a bola escape, vai fora. Pela linha de fundo, Lucão tá caído, o Regis também está caído, Marcos Luiz. É arrojado e louco, né, o Lucão. Na disputa de bola com o Regis, levou a pior, o jogador da equipe do Vasco vai se levantando, graças a Deus nada de mais grave, tanto que o Voaden permitiu a entrada dos médicos, né, da equipe do Vasco da Gama. Tá tudo bem com ele, 0-0, Batista. É o seguinte, Caiu não é de que novo, o hein? Lucão seja louco, embora o goleiro é louco, né? Não, é só louco, só louco. Vem com essa conversa, não. Ô, Gleger, aliás, você já interferiu na transmissão. Certo. Fala aí do Fernando Diniz, porque se o time não jogar assim, o jogador que não jogar assim, ele tira do time, não é isso? Exatamente, tira do time. E você se lembra, Batista, que o Vanderlei, ele saiu do time do Santos, porque lá era o São Paulo, o treinador, é o mesmo estilo do Diniz, né? E tirou o Vanderlei do time titular, justamente porque ele não conseguia jogar com os pés. Não sei se você se lembra disso. E tá aí, ó, amostras, né? Do que o Lucão tá aí, joga muito bem com o pé. E eu gosto demais desse goleiro. Já tinha visto ele jogar. Acho ele muito bom goleiro. Tá mostrando isso na partida aí. E é arrojado. O goleiro tem que ser assim mesmo. Entendeu? Foi pra dividida, tem que dar o goleiro. E ele foi muito bem, fechou o ângulo do Regis ali. Tá fazendo um partidaço aí o Lucão. Apita Leandro Voaden. Termina o primeiro tempo no brinco. Placar de 0-0. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro. Mas olha quanta honra, meu grande amigo Batista, nessa transmissão, me passando aqui o comando para acionar os comentaristas, analistas. Olha, bom jogo, hein? Bom jogo. O Tigrão vai falar, a Gleger já fala. Só achei estranho uma coisa interessante, Marcos Luiz. Deixa eu falar uma coisa pra você, Marquinhos. Manda. Eu tava vendo aqui, mas tem uma jogada, rapaz, toda vez que o Vasco... Parece que o Thales vai falar aí, viu, Edu? Você... Aí você comanda aí, Edu. Marcos Luiz de Ogum. Aí, vamos, Thales. Thales vai falar, o zagueiro Bugreiro voltando hoje. Vai falar e tal, olha como... Fala, Thales. Eu acho que a gente teve as melhores oportunidades. O Vasco foi ter uma oportunidade no final do jogo, foi uma bola na trave ali. Acho que a gente se defendeu bem. Mas temos que propor um pouco mais de jogo, até porque a gente tá em casa. Então a gente tem que propor mais um jogo, caprichar mais um pouquinho no terço final para fazer o gol e sair com a vitória. Nossa senhora, a barba absorve todo o suor de Thales, hein? O do Vasco, aí alguém vai falar, Marquinhos? Será que vai falar posicionado? Acho que não, viu, Edu? Tô olhando aqui, não tem ninguém do Vasco não, Edu. Será que tá com o salário atrasado? O negócio é o seguinte, Marquinhos. Opa. Então, o Rodrigo Andrade, com 1 minuto e 40, tomou amarelo, certo? Sim. Não? Lance perigoso, carrinho e tal. Há 5 minutos, o Júnior Todinho deu uma bicicleta sensacional. Defesa do Lucão, hein? Até agora a defesa do jogo. E essa na trave aí aos 45 do Riquelme, né? Quase gol do Vasco. Enfim, como é que tá o público aí, Marquinhos? Legal, a presença do torcedor é boa, né? O torcedor aos poucos vai retomando o seu lugar no estádio Brinco de Ouro. Não dá aqui para arriscar, Edu, porque eu não tenho uma visão total, nem abaixo aqui da cabine da Rádio Bandeirantes e nem tampouco no tobogã. Mas tanto na cabeceira quanto na vitalícia, o público é muito bom, Edu. Olha, contra o Confiança foi 1.900 o público. E no primeiro jogo com público, contra o Londrina, 1.300. Então, 1.300, 1.900. Mas que tudo indica, hoje será maior, tá bom? Bom descanso pra você, viu, Marquinhos? Até já, Edu. Guarani joga com Rafael Martins, Diego Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade Regis, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César. Aos 35 saiu Júnior Todinho, machucado, entrou Alan Victor. No banco, Zorzinho, tem Gabriel Mesquita, tem Carlão, Índio, aliás, o Olívio já entrou, Andrigo, tem Eliel, Lucão do Break, Luiz Gustavo, Matheus, Maxwell, Pablo e Tony. 0-0, diga lá, Zorzinho. Você vê que aquilo que nós vínhamos falando aí, o Thales, eles estão sentindo isso, né? O Guarani erra demais ali no último terço, né? Naquela última bola, em alguns lances... enquanto esteve em campo o Todinho saindo impedido, mas olha, é aquele detalhe, né? Isso aí é treinado, isso é ajustado.
Se o cara, a hora que ele parte para essa decisão, parte para essa última bola, o homem que é da armação, ele tem que ter essa leitura. É o cara que tá de frente. O Todinho tava de costa naquele último lance lá. Como é que o Todinho vai ver que o Rodrigo Andrade tá enrolando? Não tá... Então essa leitura é do homem que tá de frente pro lance. É o homem dessa transição, é o homem dessa última bola. Tá faltando isso pro Guarani. Eu gostei da intensidade, eu gostei da solidez defensiva, apesar de ter dado uma afrouxada agora no final aí. Não pode vacilar, né? Nós estávamos falando isso. Jogar contra times de qualidade, que no caso é o Vasco, você não pode vacilar um segundo, você não pode piscar o olho. A concentração tem que estar além do limite, né? E deu uma baixadinha na guarda aí, o Vasco conseguiu chegar, conseguiu uma bola na trave, alguns outros lances ali, um chute de fora da área, tem que estar ajustado. Mas num contexto geral eu gostei muito do primeiro tempo do Guarani. Acho que o Regis pode, ele flutuando para ambos os lados é interessante, só precisa caprichar um pouco mais, às vezes quer dar um toque a mais na bola, né? Mas essa bola boa, agora você tem 3 jogadores de velocidade. Então você imagina pro cara que arma, se ele ficar demorando demais com a bola no pé, o cara vai estar impedido, a marcação vai encostar. Então dominou, deslocou, já faz o passe. É isso que tá faltando pro Guarani, caprichar nesse passe. Pô, agora ficou muito bom pro Regis, muito bom pro Rodrigo Andrade. Agora no finalzinho o Bruno Silva deu um passe. Calma, né? É ter a calma e o momento certo de fazer o passe. Aí deu um passe ali no vazio, ninguém partiu e ele acabou errando e perdendo a bola. Então não dá pra ficar toda hora dando a bola pro Vasco e toda hora errando nessa transição. Porque o Guarani tem espaço. Eu achei que não teria, tá? Eu achei que não teria esse espaço aí, meio de entre os volantes e a defesa. Eu achei que não teria, o Guarani está encontrando, mas está encontrando porque está flutuando, tá tendo aquela movimentação, aquela mobilidade que a gente sempre quis, inclusive o próprio Todinho, né? Que eu concordo com o Tigrão, esse é o melhor jogo que o Todinho estava fazendo depois do retorno dele ao Guarani, movimentando, saindo no espaço vazio, flutuando ali nas costas dos volantes. É isso que precisa, para você criar o desencaixe de marcação e criar o espaço dos homens que vêm de trás, né? Dos homens que vêm ali na infiltração, dos laterais que pode vir numa diagonal ou até mesmo numa vertical. Então, precisa ter essa movimentação. Tô gostando disso. Um detalhe importantíssimo que o técnico aí vai ter que ajustar lá no vestiário é o lado esquerdo de defesa, com o Bidu. Você vê que até o próprio Nenê já tá caindo também lá, porque estão sentindo que ali tem um espaço ali, o Morato tá jogando, né? O Zeca aparecendo na frente, tem que estar atento. O Nenê agora encostou lá para uma triangulação, então neutralizar, fechar, eliminar os espaços, Júlio César recompor um pouco mais rápido, Bidu ficar atento com a primeira linha, né? Não descuidar, não sair na caça por dentro, que abre o espaço por fora e é o que o Morato tá querendo. Então, pequenos ajustes, Edu. Mas eu gostei desse primeiro tempo do Guarani. Se voltar um pouco mais ligado e caprichando um pouco mais nessa última bola, o Guarani pode vencer o jogo. Olha, alô Dedé, um abraço pra você, tá dizendo que o Guarani está lento, perdendo todas as divididas, e o Emerson e a Marli, simpático casal lá de Cotia, mandou uma foto aqui, muito obrigado, com emoção, Bugre vence. Meus amigos, intervalo, Guarani 0, Vasco 0, já, o Tigrão vai falar. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, tem rede balançando. É bola na rede! Olha
Olha lá no gol de entrada, Bugre atacando pelo gol de entrada. Gente, a bicicleta do Júnior Todinho, hein, Batistão? Ele gira em cima da marcação outra vez para Júlio César. Meteu o pé canhoto, cruzou na área para Todinho de bicicleta. Espetacular, Lucão! Defesa incrível! Uma bicicleta espetacular, Todinho! Mandou no ângulo direito, Lucão foi buscar o milagre! Uma defesa de pura elasticidade! Vai embora pra fora pela linha de fundo, grande defesa, escanteio. E aos 45 lá no gol do placar eletrônico, Vascão atacando, olha o perigo, que perigo, hein, Batistão? Escapou o Marquinhos, Gabriel dominou, rolou, vem pra bola, Riquelme, pé canhoto, bateu na trave! Riquelme carimbou o poste do Guarani. A bola voltou. E na sequência teve o do Andrei também, que ele bateu na zaga, desviou, hein? Se não bate na zaga, não sei não. 2 perigos aí, né? O Vasco atacando. Muito bem, meus amigos, intervalo 0-0, agora 20 horas, pontualmente. Agora é hora de quem? Valdemir Gomes. O famoso Tigrão. Diga lá, Valdemir. Fala aí, Edu, tá tudo bem ou não? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Ó, tamo na fita aí. Bom jogo, hein? Jogo lá e cá, jogo movimentado, bicicleta de um lado, milagre do goleiro, bola na trave do outro com o goleiro batido. Quem meteu na trave foi o Vasco, quem deu a bicicleta foi o Guarani com o Todinho. Um lance lindo, hein? E foi bicicleta mesmo, típica. Deu aquela pedalada e soltou o pé, saiu uma bomba. 3 ou 4 jogadores do Guarani que aparecem no quadro do replay e também em tempo real levam a mão à cabeça, não acreditando que o goleiro do Vasco conseguiu pegar uma bola. Então, o jogo movimentado dentro do que a gente esperava pelo seguinte, né? O Guarani e o Vasco não tem muita alternativa a não ser exatamente adotar essa postura que adotaram. Então, o Guarani tomava a bola e ia para cima. O Vasco tomava a bola e ia para cima. Por quê? Porque eles ambos precisam da vitória. Eu, por exemplo, acho que o empate mata o Vasco e deixa agonizando o Guarani. Dependendo, por exemplo, do que acontecer no jogo de mais tarde aí, do CRB contra o Sampaio Correia, lá em Alagoas, lá em Maceió, em casa, o CRB. Se o Guarani somar só um hoje e o CRB vencer a partida, fica muito complicada a situação, né? Então, dentro de uma circunstância assim, num jogo de confronto direto, onde quem ganhar praticamente mata o outro, porque o Vasco tem 48, o Guarani 50, principalmente o Guarani ganhando, ele vai abrir 5 pontos do Vasco. O Vasco ganhando abre só 1 do Guarani, mas deixa o Guarani para trás. Agora, se ambos empatarem, o Guarani vai para 51 e o CRB já vai para 54, que já tem o Goiás com 54. Fica na briga? Fica na briga. Aliás, o Guarani vai para 50, né? 52. 51 não. Aqui ele tem 49, já está sendo somado aqui Isso. ponto do jogo de hoje. Uhum. 50. Né? Ficaria a 4 pontos do Goiás. Está na briga, tá, mas vai encurtando o cobertor, né? Então, dentro da situação do campeonato, o jogo teria que ser movimentado. Então, hoje a gente vê o Guarani intenso. Pega a bola e parte, pega a bola e se movimenta, pega a bola e verticaliza, e vira, e usa os 2 lados do campo. É bem verdade que o Bidu não foi muito, que o Fernando Diniz fechou legal o lado onde estão o Zeca e também o Morato, se bem que o Morato às vezes dá uma passeada também pelo lado esquerdo, ele é canhoto, mas ele, na maior parte do primeiro tempo, jogou prendendo o Bidu lá atrás. E claro que o Daniel Paulista deve ter sacado que se vai muito com o Bidu, aí ele teria muito problema para conter essa velocidade do Vasco pelo lado direito. Não tanto pelo Zeca, que também não foi muito, mas o Morato. Uma que ele surfou e buscou o fundo, poderia ter saído o gol. Ele foi muito inteligente. Praticamente em cima da linha de fundo, ele cruzou para trás. Felizmente não tinha um jogador do Vasco de frente bem posicionado. Então um jogo
de xadrez, onde os dois treinadores sabem o ponto forte do outro, um sabe do outro, e aí tentam neutralizar, mas não priorizam a destruição, não priorizam a contenção, eles priorizam o ataque, eles priorizam fazer o gol. Então eu entendo que o primeiro tempo, pelas intenções ofensivas das duas equipes, que o placar de 0-0, ele não mostra com realidade, com fidelidade, ele não espelha aquilo que foi o primeiro tempo. Poderíamos ter pelo menos 1-1 aí. Eu acho até que o empate é justo, mas não com placar fechado. Tal, obviamente, o apetite ofensivo de ambas as equipes. Aí teve essa do Riquelme, que está fazendo a lateral esquerda, mas fecha por dentro, é um canhotinho, é jogador com aquele talento realmente, com a perna esquerda, botou na trave, tirou um pouquinho demais do Rafael Martins. Aí no último lance ofensivo do Vasco do primeiro tempo, uma bola marota, chutada de fora da área, eu acho que quem estava nela era exatamente o Bruno Gomes, e bate, ela desvia, matou o Rafael Martins. E aí a torcida ficou procurando ela dentro do gol. E ela caprichosamente sai alguns centímetros e passa lambendo o poste esquerdo do goleiro bugrino. E o Guarani teve um outro chute importante com o Bidu, que o Lucão soltou e quase que ela vai para dentro do gol. Seria um frangaço, apesar da qualidade do chute, mas a bola era dele, limpa, soberano, ele estava no lance. E aí pegou e soltou, e poderia ter tomado gol. Então foram muitas alternativas. O Regis hoje pega a bola e se movimenta com ela, não toca do lado e fica esperando ser marcado. Tá partindo, tá tentando rasgar a marcação, tá tentando quebrar as linhas, tá tentando arrastar essa bola para frente. Então um jogo muito interessante, equilibrado, dentro da expectativa que a gente tinha, até pela situação de tabela de ambos, e que promete muito pro segundo tempo. Agora, faz uma noite quentíssima, a gente vê, pelo que perde de líquido os jogadores, né? Eles transpiram demais, toda vez que alguém é pego assim, numa câmera mais fechada, mais no zoom, tá todo mundo derretendo. Então não sei se os dois times vão aguentar esse ritmo frenético do primeiro tempo ao longo de todo o segundo tempo. Sem alterações, viu, Tigrão? Eu acho que à medida que o tempo for passando, voltando sem alterações. Não tem alterações. Não. E eu também não mexeria em nenhum dos times, não, porque os dois foram bem. Então, à medida que os times forem correndo no segundo tempo, que o tempo for passando, o desgaste vai ser maior e talvez esse ritmo caia um pouco. E aí é a hora da inteligência, de valorizar a posse da bola. E volta ali jogando coisa para fora, vomitando. O Leandro Castan, que já tinha passado mal no primeiro tempo. Não tá legal, não sei se continua na partida, né? Voltou ali com vômito. Isso não é legal, alguma coisa que comeu que não deu certo. Então eu espero um segundo tempo tão bom quanto o primeiro. E acho que não vamos amargar a um resultado que não exercita as pregas do Batista, as pregas vocais. Acho que não vamos amargar um 0-0 aqui. O Batista vai gritar gol aqui, porque tá todo mundo procurando a meta adversária. Um procura o outro procura um. Vai lá, CB. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, 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 vai Bugre! Hoje sempre Guarani.
Guarani. Começa a etapa final, a bola está rolando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Falta para o time do Guarani bater, vem Rodrigo Andrade, está autorizado, soltando o jogo para Bruno Silva. Ele recolhe, recua, chama Ronaldo Alves pela zaga. Domina lá atrás na quarta zaga, entregando para Thales na zaga central, volta com Ronaldo Alves. Ele enfia o pé para fazer o passe pela esquerda, vem Bidu. Meteu por elevação essa bola lá na frente para Rodrigo Andrade. Alan Victor passou, rolou, Bruno Sávio vai fazer pé direito, bateu, desvia, tocou na defesa do Vasco e foi embora para fora pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani bater. Jogada trabalhada na base da velocidade do Alan Victor. Lançamento primoroso para o Bruno Sávio. Na dividida com o zagueiro, o toque do zagueiro meteu para fora. Escanteio, Regis está chegando para bater. Regis vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio para o Guarani. Tem pressa, cobrou, tocou, Bidu, pé canhoto, cruzou na área, toque de cabeça. Vai embora Bruno Sávio, tocou de cabeça, ela passou por cima em tiro de meta para o Vasco bater, Marcos Luiz. Ele tentou surpreender o goleiro Lucão, né? Subiu mais do que a zaga do Vasco, só não levou sorte, a bola acabou saindo, é tiro de meta, Batista. Alguma alteração para o segundo tempo, Marquinhos? Nenhuma alteração, os dois times que terminaram a primeira etapa. Sai jogando perigosamente lá atrás o time do Vasco do Fernando Diniz. A bola vai para a linha lateral porque o Alan Victor tirou, é arremesso. E aí, Gleger Zorzinho, o técnico não mexeu, você mexeria no Guarani? Não, Batista, não mexeria, o time tá bem no jogo. E para você, Tigrão, faria alguma alteração no Bugre? Não faria. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora Efeitos. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela. Corra Bela. Domina Marquinhos Gabriel, recolhe tocando para Bruno, vem para a bola, pé direito, tentou passe, Robidu. Dentro da grande área, chega, tira para a equipe do Guarani, ameaça e vem para o contragolpe para Rodrigo Andrade. Erra o passe, tira, afasta, não faz uma boa partida o Rodrigo Andrade. Bola pela direita, vem Zeca dominando para o time vascaíno com o Nenê. Pela meia direita, ele faz a parede, a bola volta com o Andrei, outra vez para Nenê. Nenê pela meia direita para Marquinhos Gabriel, para Nenê. Camisa número 77 do time Cruz Maltino. Olha a recuada, o time do Vasco se mantém no campo de ataque pela direita, vem com Marquinhos Gabriel. Ele domina soltando pela meia direita, Bruno Gomes, bola aberta na lateral. Se manda Ricardo Graça, o zagueiro está lá na frente, faz o passe. Placar de 0-0, estamos começando o segundo tempo. Vem Nenê com o Morato pela ponta direita, dominou, recua, chamou Marquinhos Gabriel, pé direito, bola batida, Andrei faz o cruzamento, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o Nenê fica reclamando no passe, é tiro de meta pro Guarani, Marcos Luiz. Ah, mas a reclamação do Nenê não procede, né, Batista? Vai reclamar na cama que é lugar quente. Olha o Guarani descendo de novo aí, 0-0. Placar de 0-0, o time do Guarani domina a bola no campo de defesa, vem Bruno Silva, tocando na cabeça do círculo central para Rodrigo Andrade, entrega para Bidu, ele vem por dentro, pela meia, soltou na entrada da área para Bruno Sávio, faz a parede, a bola voltou para Alan Victor, abriu para Bruno Sávio pela lateral da grande área, enrosca na marcação, chegou bem lá atrás, Andrei chegou, tirou, tocou para Bruno Gomes na entrada da área, Zeca toca na bola outra vez para Bruno Gomes, rolando para Andrei, ele recolhe na lateral e recua ainda mais, toca para Ricardo Graça, entregando para Castan, que passou mal no retorno para o segundo tempo. Chegou a vomitar na margem do campo, mas está aí, está se superando, tem algum problema estomacal, colocou tudo para fora. Domina o time do Vasco, se manda no campo de ataque com Morato, beira dentro do campo, ele sai, vem por dentro, rola a bola curtinha pela meia, Zeca toca, abriu na ponta direita o time do Vasco, atrás para Andrei, lançou para Nenê, meteu o pé direito, cruzou na área, não tinha ninguém do Vasco. A bola saiu lá do outro lado, vem Diogo Matheus para tirar, mas erra o passe. Recupera tentando levar Riquelme pela esquerda. Tenta levar em cima da marcação, é falta. Tá caído Diogo Matheus. Mas ele cometeu a falta, ali né, nas Batista? partes baixas e salientes.
Isso aí dói uma barbaridade. Foi um soco de punho cerrado do Riquelme. Exatamente ali nas partes baixas do Diogo Matheus. O árbitro chama a maca para retirá-lo. Minha solidariedade Tá com com o dor no atleta joelho, do viu? Guarani. Não foi nas partes baixas, não. Foi no joelho, viu, Batista? Ele tá de costas aqui e por isso talvez seja a reclamação do Nenê. Aliás, o Nenê quer apitar o jogo, né, Batista? Vamos falar a verdade também. Tá caído o lateral Diogo Matheus. Pergunta que não quer calar, Batista. Alguma vez você já colocou tudo para fora? Oi, Tigrão, pode falar. Não, o Gleger falou que não foi nas partes baixas, e foi no joelho. Número 13 do Guarani, né? É o Diogo Matheus. Aí eu ia dizer que o Batista pratica lazer com o joelho, por isso que ele falou que foi nas partes baixas. Eu tive a nítida impressão quando o jogador do Vasco girou, o punho direito, né, do jogador veio ali exatamente um pouco abaixo do abdômen. Mas o Diogo Matheus saiu agora puxando uma perna, portanto indicando realmente que tinha algum problema ali no joelho. É falta para o time do Vasco bater pela esquerda na marca de 7 minutos passados da etapa final. Placar de 0-0. Já há uma alteração, já entrou em campo Ludic. Daqui a pouco o Marcos Luiz vai confirmar, portanto sai machucado Diogo Matheus. Nenê, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás Bruno Silva. Foi lá em cima de cabeça, tirou, mandou para fora, para a linha lateral, alteração no Guarani, Marquinhos. Confirmando, o Diogo Matheus foi embora, Matheus Ludic com a número 2 no Guarani, Batista. Matheus Ludic e entra no time do Guarani, não muda absolutamente nada, sai um lateral direito e entra um outro lateral direito. Zeca cruzou na área para Cano, toca na bola, ela vai embora para fora pela linha de fundo, o Nenê que é o escanteio. O Bandeira não marca, ele se irrita. Marcou tiro de meta, o time do Guarani sai jogando lá pela direita com o Ludic. Ele toca pela primeira vez na bola, tá fresquinho no jogo, entrou aos 8 minutos. Para Regis, tentou um passe de calcanhar. A bola vai para a linha lateral, Marquinhos Gabriel tocou para fora, agora empurra o Ludic. A torcida vai, o Marquinhos Gabriel é arremesso para o time do Guarani. O árbitro pede calma para o Marquinhos Gabriel. Ludic cobra arremesso lateral para Regis. Ele domina e recua. A bola vem para o campo de defesa, mais em cima da risca da metade do campo. Thales já ingressa no campo de ataque. Levanta, metendo a bola para Ludic. Dali para Júlio César. Vai para o fundo, cruzou para trás para Regis. Chega Andrei, chega lá atrás, tira, toca a bola para Cano. Ele domina, recuando para Castan. Erra o passe, pega Bruno Silva para o time do Guarani pela direita. É liso, escapou. Júlio César chegou em cima da marcação Ludic, a bola vai para a linha lateral, é arremesso porque o Vasco ia levando vantagem, o Ludic tirou, é arremesso no campo de defesa. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Taierman, quase 10, etapa final, essa alteração do Guarani e o procedimento do Guarani no segundo tempo, 0-0 Tigrão. Ganha velocidade, ganha um pouco mais de profundidade pelo lado direito, porque o Diogo Matheus fazia um jogo burocrático, né? Muito preocupado com as incursões do Nenê lá pelo lado esquerdo. Enfim, esse canhotinho muito bom de bola também, o Riquelme. Então não foi, né? Mais marcando, tal, muito tímido no apoio, tocando lateralmente. Agora o menino vai partir pra cima, tem fogo, né? Só um minutinho, Tigrão domina, Alan Victor solta o jogo na frente pra Bruno Sávio, abriu pela meia direita pra Ludic, bateu cruzado na área, tocou na defesa, a bola voltou, Regis dominou, rolou, pé canhoto pra Bruno Sávio, por elevação, colocou ninguém do Guarani. Riquelme vem de cabeça, recua pra Lucão, pois não, seguindo o Tigrão. Eu dizia que o Guarani vai crescer em intensidade pelo lado direito, pela velocidade e por ser um jogador de maior iniciativa ofensiva no apoio, que é o Ludic.
fazia apenas um jogo burocrático, Diogo Matheus. Nós não queríamos, claro, que o Guarani perdesse já na sua segunda alteração o segundo jogador contundido. O primeiro foi o Todinho. Então até agora o treinador não mexeu por opção dele, mas sim em função das eventualidades. Mas vai dar certo. Eu entendo que o Guarani pode criar grandes oportunidades pelo lado direito, porque esse moleque, ele é atrevido, ele pega a bola e parte para cima, e é isso que estava precisando daquele lado. Domina o time do Vasco, Marquinhos Gabriel carrega no campo de ataque, na passada de Bruno Gomes pela direita, chamou o levantamento, Nenê meteu bola cruzada na área, chega lá atrás, Ronaldo Alves afasta, caiu com Júlio César e domina, tocando na frente para Bruno Sávio, foi agarrado, o árbitro mandou seguir, deu vantagem, Júlio César dominou, soltou, Rodrigo Andrade entrou na área, pé direito, bateu na trave! Batida de perna direita de Rodrigo Andrade, explodiu no travessão, a bola voltou, Alan Victor dominou na entrada da área, Júlio César, pé direito, bateu, a bola voltou, veio pra bola, Bruno Sávio bateu e defendeu Lucão, voltou Ludwig, pé direito, levantou na pequena área, chega lá atrás pra tirar, afasta a zaga do Vasco. Caiu Nenê na área, chamou a falta na experiência e foi empurrado por Alan Victor. Uma blitz, time do Guarani por pouco, por muito pouco não abre o placar do jogo. Um balaço de perna direita, Rodrigo Andrade, ela explodiu no travessão, Marcos Luiz. E a jogada foi aqui do lado direito, né, Batista? Porque ele percebeu que o Lucão estava um pouco adiantado, o goleiro do Vasco acabou finalizando, ela explodiu no travessão, quase o primeiro do Guarani. Tem alteração, Batista, no Vasco tá saindo o meia dúzia Andrei para a entrada do número 25, o John Sanches. Andrei vai embora, John Sanches com a 25, Batista. John Sanches, camisa número 25, alteração, domina o time do Vasco, vem Marquinhos Gabriel, bate a bola de perna canhota, atravessa da direita para a esquerda, lá atrás do campo defensivo, time do Guarani marca a saída de bola do Vasco, vem Júlio César, retoma para o time do Guarani, perdeu na sequência, recupera, o árbitro parou, marcou falta no Bruno Gomes, é falta para o Vasco. Falta para o Vasco lá atrás do campo defensivo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Quase 14 da etapa final, placar de 0-0. Marquinhos Gabriel tocando a bola pela esquerda, John faz o cruzamento, a bola vai embora. John Sanches, primeiro lance dele, bateu cruzado, a bola saiu do outro lado, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani, Marcos Luiz. É o típico lance para pegar o goleiro no contrapé, né, Batista? Jogou na perna esquerda do Rafael, por sorte não levou a direção que queria o John, só tiro de meta, segundo tempo 0-0. 0-0, ninguém mexeu no marcador. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais e no YouTube. Morato domina para o time do Vasco, entregando para Marquinhos Gabriel, é extremamente participativo desse jogo. 0-0. Bola aberta pela direita, Bruno Gomes puxou para dentro para fazer o passe, 15 minutos, etapa final. Morato partiu lá pela direita, vem para a bola para fazer o passe, a bola volta, sobrando com Ricardo Graça, zagueiro, vai penetrando no campo de ataque para Sanches, a bola voltou outra vez com Ricardo Graça, ele tentou o passe, erra, joga para fora. Para a linha lateral em arremesso no campo de defesa para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15
15 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Brinco de Ouro em Campinas, temperatura alta, Guarani 0, Vasco 0. Olha, um abraço pro Fernando Marim de Souza, lá do Jardim Garcia, o Ivan Felipe Gervasoni, né, Jardim Garcia. E olha, de Curitiba, o Alexandre e seu filho Luca. Luca, 7 aninhos, o Luca e Bugrino. Um abraço, hein, Alexandre e Luca. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, novembro, 88 anos. Domina o time do Guarani, vem Alan Vitor, entrou na área, tentou girar em cima da marcação. Chega, tira lá atrás, é defensivo do Vasco. 88 anos em novembro, Rádio Bandeirantes, a primeira emissora de Campinas. Bola lá atrás, vem Rafael Martins, levanta de perna direita, mandou lá na frente, direto e para fora, para a linha lateral. É arremesso, Zeca vai cobrar para o time Cruz Maltino. Autorizado, vem pela direita o time do Vasco. Ele demora um pouco para fazer a reposição. Agora vai cobrar. Lançando a bola na frente pela direita. O árbitro marca uma falta. Entrada no Bidu por trás. É falta pela meia direita. Falta no Morato. Falta para o time do Vasco. Vem para a bola o time do Vasco para a batida. 2 campeões brasileiros em campo. Nenê ia cobrar. Acabou desistindo. E agora já cobra o time do Vasco sem o Nenê mesmo. Nenê é o carimbador maluco, né? O jogador que cobra todas as faltas. É o homem da bola parada e o homem também da articulação do time do Vasco. Marquinhos Gabriel faz o levantamento lá na frente para Nenê. A bola foi escapando pela linha de fundo. Chega, tira. Ronaldo Alves entre escanteio e arremesso lateral. Ele optou por dar a bola para arremesso lateral para o Vasco, já cobrado. Erra o time do Vasco, vem Alan Vitor, tentou sair, perdeu a bola. Marquinhos Gabriel domina para o time do Vasco, levou na penta canhota na entrada na área. Ronaldo Alves chega tirando e afastando. O Guarani se organiza para um contragolpe com Júlio César pela direita. Ele partiu no costado de Riquelme, meteu o pé direito, cruzou na área. Bruno Sávio tentou um voleio no melhor estilo do Bebeto e errou vergonhosamente. Bola completamente torta, poderia ter dominado, deu uma canelada na bola, o Bruno Sávio mandou pra fora, ela saiu, ele fica se lamentando, Marcos Luiz. Ah, mas ele já fez isso numa outra partida, né, Batista? Ó, não sabe? Faz o simples, como você diz, Batista, o arroz com feijão. Não deu na classe, vai no bico. Tentou fazer um golaço e aí a torcida ficou brava com ele. 0-0. E aí, Gleger, dava pra fazer uma outra coisa que não isso? Você disse exatamente o que ele tinha que ter feito. Tem que dominar a bola, tá dentro, tá sozinho. Domina, né? Vem o time do Guarani. Regis matou no peito, tocou pra Alan Vitor, passou Bidu, pé canhoto, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, não pegou justo, não pegou cheio, a bola saiu, pois não, Gleger? Exatamente, tem que dominar, né, Batista? Uma belíssima jogada, um contra-ataque, né, com o Júlio César, levantou a cabeça, percebeu o Bruno Sávio sozinho, e aí, pô, domina com a perna direita e aí traz pra esquerda e fica ele e o goleiro. Então vacilou o Bruno Sávio, às vezes é estrelismo, né? Quer meter um golaço, quer fazer um golaço, porque tinha toda a liberdade do mundo para dominar e fazer o gol. Guarani é melhor, você vê, Batista, que nós falávamos muito da linha alta, linha baixa, né? Olha aí, ó. Guarani marca lá na grande área do Vasco. É exatamente isso, para que não tenha problema lá atrás, e é o que está acontecendo. O Guarani está bem no jogo. Domina Morato no campo de defesa, só tem que tomar cuidado porque isso é o que o Fernando Diniz quer, né? Um time marcando alto para tirar jogadores lá de trás da marcação, para que ele possa ter mais facilidade para partir para o contra-ataque. Contra-ataque dos times do Fernando Diniz são mortais.
Vem lá atrás, Ricardo Graça, tocando com Bruno. Bruno pela direita, Zeca. Vem na beirada do campo, toca a bola por dentro, pela meia direita. Vem Marquinhos Gabriel para fazer o passe para Morato, dentro do círculo central. Armou o jogo com Sanches pela esquerda, partiu John Sanches. Lançou pelo comando para Morato, limpou, carregou, soltou para Cano na entrada da área, faz a parede, a bola voltou. Zeca dominou, pé direito, cruzou na área para Sanches. Subiu lá atrás, tira. Afasta Ludic. Mas o árbitro marcou tiro de meta, hein? O Nenê fica reclamando, tiro de meta marcado pelo Voaden. É pro Guarani bater, Marcos Luiz. E por isso o Thales ali fica sem olhar pro Nenê. Olha o Guarani aí, Batista. Domina o time do Guarani no lançamento lá pela ponta direita. A bola vai sobrando com o time do Vasco. Recupera a posse de bola pela esquerda. Riquelme domina, sai jogando, recua, toca lá atrás na peça defensiva. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Aliás, este é o mesmo WhatsApp que agora, neste momento, você pode participar da nossa programação. Placar de 0-0, o tempo vai passando. Domina lá atrás, sai o time do Vasco. O Guarani agora marca a partir da metade do campo com 2 jogadores. Regis apagado no jogo e também o Bruno Sávio, que há pouco perdeu um gol espetacular. Ia fazer um golaço se ele pega o voleio, mas não conseguiu pegar. Aliás, protagonizou um lance circense para o time do Guarani. Vem no campo de defesa, dominando, escapa. 22 minutos, etapa final. Castan, zagueiro está lá na frente, tocando a bola. Vem com Marquinhos Gabriel para Riquelme, para John. Ele domina, vem beirando o campo, recuando, soltando a bola pelo setor esquerdo para Castan. O zagueiro se mete no campo de ataque, vem para organizar taticamente o time do Vasco no ataque. Sanches dominou, rolou, Riquelme, pé canhoto, cruzou na área, subiu, Ronaldo Alves tira, afasta, a bola caiu, vem Regis. Se organiza o time do Guarani. Regis perdeu a bola, mas na primeira, na segunda ganhou, tocou a bola para Bruno Sávio, não conseguiu dominar e vem no contragolpe, domina o time do Vasco. Morato foi para cima no meio de 2 do Guarani, tentou passar no meio, perdeu, recupera, vem Alan Vitor, ele toca a bola atrás, a bola desviada no jogador do Vasco, saiu, é arremesso para o Guarani. Pois não, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Entrou muito bem no jogo Alan Vitor e agora o Guarani, mesmo jogando em casa, opta por fazer o contra-ataque ele. O Vasco atrás na tabela, uma classificação inferior à do Guarani, se manda, se expõe, já estamos à frente da metade do segundo tempo e o Guarani, se tiver objetividade, vai ganhar o jogo com lance de contra-ataque. E um outro detalhe, olha o Guarani aí. Domina o time do Guarani, partiu Rodrigo Andrade pela direita, tentou entrar na área, vem Riquelme, se complicou, Rodrigo Andrade tocou, a bola sobrou, Júlio César dominou, cruzou na área para Bruno Sávio, escorou para Regis de cabeça, Alan Vitor, pé direito, bateu pro gol, pega Lucão. Entrada da área, Alan Vitor não pegou cheio, o chute não saiu forte e também Lucão estava bem colocado, pegou firme sem rebote, Marcos Luiz. Embora volante, Rodrigo Andrade tem se aventurado aqui pela direita, né, Batista? E foi dali que saiu a jogada na tabelinha do Regis com Alan Victor. Olha o Vasco aí, Batista. Vasco no contra-ataque, John Sanches domina pela ponta canhota, partiu, meteu o pé canhoto, cruzou na área, Ronaldo Alves chega, afasta, tira, a bola sobrou com Júlio César, ele domina pela direita, mas no campo de defesa tenta o passe na frente para Bruno Sávio, ele enganou a marcação, fez o lançamento para Regis, dominou na entrada da área, na primeira bola, chega Ricardo Graça para tirar, a bola caiu reboteada na ponta canhota, domina Bidu para Alan Vitor, volta no Bidu, dominou, meteu o pé canhoto, lançou no corredor por dentro, passe errado para o Júlio César, a intenção foi boa, a execução extremamente ruim no passe do Bidu, seguindo o Tigrão. Então, e com a entrada do Alan Vitor, que entrou bem, né, ele botou bem aberto o Júlio César pelo lado direito, o Alan Vitor na esquerda, e esse é o cara que fecha na diagonal.
O Guarani está melhor do que o Vasco. O Vasco agora se expõe de todas as formas, tentando sair à frente, mas está deixando as costas totalmente vulneráveis. Marquinhos Gabriel dominou, rolou para Morato, pisou na bola, se atrapalhou. Bruno Silva tirou Regis. Ele tenta organizar um rápido contra-golpe, lançou a bola na frente. Riquelme chega, tira, tocando para Ricardo Graça. Domina, meteu a bola na frente no campo de ataque pela meia direita para Bruno Gomes. Abriu na lateral do campo. Recolhe Zeca. Ele pisa na bola. Zeca que joga nas duas laterais e nas duas laterais com muita eficiência. Rola para Marquinhos Gabriel, vem para Bruno Gomes pela direita, coloca a bola na área, partiu o cano, pé direito, bateu, tira! Rafael Martins fechou a porta, mas o árbitro já tinha paralisado, marcando uma falta do próprio Cano que finalizou. Marcou escanteio, né, Batista? Tá indo ali o Nenê, jogador da equipe do Guarani, aliás do Vasco, já vai ali no bico, né, para fazer a cobrança do escanteio. Lá vem chumbo do grosso, Nenê com a perna esquerda na bola, Batista. Duas alterações no time do Vasco. E o Zeca também está saindo, e saindo também o Morato. Escanteio, o time do Vasco vem para a batida na marca de 26,5. Levantamento, bola cruzada na área, vem Rafael Martins. Chega de soco, tira Júlio César. Chegou tirando, joga a bola para fora, para a linha lateral. É arremesso para o time do Vasco pela direita. Já cobra e sai jogando o time do Vasco. Tem pressa, domina pela direita. Vem Ricardo Graça, a bola foi recuada para Bruno Gomes, vem pela meia. Ele domina no campo de ataque, volta a bola para dentro do círculo central. E o Gabriel Peck, camisa número 11, foi quem entrou no lugar do Morato. E o Léo Matos entrou no lugar do Zeca. Léo Matos no lugar do Zeca. As alterações do time do Vasco. Léo Matos com a número 3, Batista. Vem pra bola, domina no campo de defesa o time do Vasco. Ricardo Graça, rolando, batendo o jogo pela direita. Marquinhos Gabriel, solta no corredor, vem pela meia direita. Difícil penetrar, Guarani forte na marcação. Bruno Sávio recuperou, abriu na ponta direita para Alan Victor. Ele domina, vem beira dentro do campo. Partiu em cima da marcação, arrefeceu um pouco agora para organizar o passe por dentro. Vem para Bruno Silva, ele domina soltando para Bidu, atrás para Regis, abriu na ponta. Júlio César recolheu o pé direito, levantou na área, raspa de cabeça Rodrigo Andrade, mas toca para fora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Vasco bater, Marcos Luiz. Público e renda, Batista. Público aqui no Brinco, 4.666. 4.666 para uma renda de 110.545,48 centavos. Quase 5 mil pessoas aqui no Brinco. Belo público, hein, Batistão? Bom, muito bom, diria Osmar Santos. 4.666 torcedores. Domina, vem Bruno Gomes para o time do Vasco, soltando na lateral pela esquerda, na marca de 28 minutos, etapa final, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. John Sanches, ele recebe, recua, chama Castan. Domina pela meia canhota no campo defensivo, virando para Ricardo Graça, zagueiro central. Ele toca no campo de ataque, vem pela direita. Léo Matos tenta levar em cima da marcação, cerca apenas o Regis lá atrás do campo defensivo. Os comentaristas vão falar já. Estamos chegando na encruzilhada do jogo. Bola aberta pela ponta direita. Vem Rodrigo Andrade, apenas policiando o setor. A bola escapa, vai fora. Nenê não conseguiu dominar. É arremesso lateral. Gleger Zorzin, eu começo com você. Aquele momento que parte para ganhar o jogo ou segura um empate que não deixa de ser também um bom resultado. Pro Guarani, acho ruim o resultado de empate, Batista. Precisa vencer. É um jogo a ser vencido, né? Tem que estar muito atento. Olha o Vasco aí. Vasco domina, partiu Gabriel Peck, foi absorvido, travado pela marcação do Bidu, que toma dele, sai jogando, organiza um contra-golpe, soltando para Alan Vitor, ele sai da marcação, foi atropelado. Vai tomar cartão amarelo, porque olha,
Riquelme deu no Alan Vitor. Já cobra a falta, o time do Guarani tem pressa, vem com Júlio César. Dominou, saiu da marcação do primeiro, chega mais um para marcar. Nenê tomou, o time do Vasco vem pela direita, Gabriel Peck. A bola vai para a linha lateral, o árbitro para, marca a saída de bola, pertence ao time do Vasco. É arremesso lateral para o Vasco bater, vai Gleger. Então, Batista, o Guarani tem que estar muito... Esse Gabriel Peck entrou, muito bom jogador, o Guarani tem que estar atento, mas a solidez defensiva me deixa muito, assim, confiante para esse jogo. Você vê que o Vasco, o Rafael Martins praticamente que não fez nenhuma defesa importante. Então o Guarani está melhor no jogo, apesar do Vasco ter mais posse de bola. Essa é característica dos times do Fernando Diniz, né? Esse toque-toque para lá, toque-toque para cá, de muita movimentação. Agora, precisa aproveitar o contra-ataque. A hora que surgir a chance, vai e mata o jogo. O Guarani tem tudo para vencer a partida. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, a rigor mesmo, né? Só teve aquele lance do Todinho, ainda no primeiro tempo, uma jogada de elegância estética. Bicicleta é sempre um lance muito bonito, e ele acertando o pé canhoto, buscando o ângulo superior direito do goleiro do Vasco, Lucão, que fez uma defesa espetacular. Rodrigo Andrade está indo embora com a 32, aplaudido pela torcida, para a entrada do Índio com a 23. Regis está indo embora com a 78, para a entrada do Andrigo com a número 10. Duas alterações do técnico Daniel Paulista, Batista. Duas alterações no time do Guarani. E mais uma. Saiu Júlio César, 94, entrou Pablo com a número 17, as alterações do técnico Daniel Paulista. Vai oxigenando o time do Guarani, o técnico Daniel Paulista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 32 minutos, as alterações no Bugre. Cansados demais o Rodrigo Andrade e o Regis, que correram muito. Agora o Rodrigo Andrade, hoje, em alguns momentos da partida, ele jogou à frente do Regis. Haja vista aquele lance que ele botou a bola na trave, até acho que se sai o gol, ia dar VAR ali, que eu achei que ele estava um pouquinho adiantado como autêntico atacante. Sai, o Índio é um jogador mais defensivo, vai se posicionar do lado esquerdo e vai liberar definitivamente o Bidu para que ele tente arrancar uma jogada aí na linha de fundo, uma fechada na diagonal para bater, para ganhar o jogo. O Andrigo entra para dar mais mobilidade ao meio, que o Regis já não andava. E aí o Guarani cresce. Olha lá o Andrigo. Já aparece ali. E a outra, o Pablo, puxa de volta o Júlio César para o lado esquerdo, né? Perdão, puxa de volta a presença do Alan Vitor, que às vezes estava se posicionando na direita. Agora definitivamente o Alan Vitor na esquerda e sem alternar no rabo de vaca, às vezes de um lado, às vezes do outro. E o Pablo vai fazer a segunda linha ali, bem na frente do Matheus Ludic. Vai pro tudo ou nada, boas alterações, muito mais no intuito de dar um pouco mais de saúde física para o time. Só me preocupa que o Rodrigo Andrade dava muita mobilidade e arrastava a todo momento a bola para frente. E essa não é uma característica do Índio, que entrou no lugar exatamente do Andrade. O Batista, só retificando a configuração, pois não, Marquinhos? A assessoria de imprensa acabou mandando a retificação do valor da renda. Eles tinham passado 110.545,48, mas a renda é 141.630. Só corrigindo aí, beleza, Batista? O público é o mesmo. Perfeito, portanto, a correção aí na renda, no dinheiro do jogo público, 4.666 torcedores. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, 12h30, na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 97102-1493. Bola no campo de defesa, vem Thales recuando lá para dentro da grande área. Rafael Martins estoura, bate de perto à direita, levanta no campo de ataque. O time do Guarani vai para o contra-ataque. Chega Bidu, não conseguiu dominar. Tirando o pé que afasta o time do Vasco, vem no campo de defesa. Lançamento para Nenê, ele tenta o passe de calcanhar. Bidu tira, arremesso lateral. Detalhe no ar. Preço médio do ingresso, R$ 30,33. Então você vê como é que é. Tem ingresso de 80
E tem ingresso de 40 e tem ingresso de 20 também, né? Porque é meia entrada. Com a camisa do clube paga meio entrada. Saiu jogando errado o time do Vasco, dominou o Guarani, Alan Vitor rolou, vem Pablo para Alan Vitor, entrou na área, chegou a marcação, vai embora! Árbitro Leandro Voaden fica dizendo que o zagueiro pegou a bola, vai dar VAR, Bruno Sávio dentro da área foi calçado. O árbitro Leandro Voaden, se quiser, pode consultar o VAR. Mas eu quero ouvi-los primeiro. Você, Marquinhos, foi pênalti? Pra mim foi pênalti, Batista. Pra mim foi pênalti. Voaden chama a responsabilidade para ele. Bate no peito. Diz que é arremesso lateral. Não aceita a interferência do VAR. E aí, Tigrão, foi pênalti? Pegou na bola e o Sávio retardou a passada para provocar o choque. Eu não daria o pênalti. Arremesso lateral, Bidu levantou na área, tirou o zagueiro, afastou o Andrego de cabeça, vem Pablo, pé direito, bateu, defendeu Lucão! Dentro da área, chute colocado de peito, de pé de Pablo. Exigiu a defesa do goleiro do Vasco, Lucão. Um passe de cabeça de Andrigo e a batida de perna direita dentro da área de Pablo. Lucão fez a defesa, Marcos Luiz. Ligado no lance, o Lucão, goleiro da equipe do Vasco. E até foi chamado a atenção pelo Nenê, dizendo que tem que ficar um pouco mais atrás para ajudar na retaguarda. Boa defesa do Lucão, 0-0 o jogo. Gleger Zorzin, conceito e definição, a defesa do Lucão, mas falando também do pênalti, se pra você houve ou não. Não, pra mim não houve pênalti, Batista. Eu tô com o Tigrão nessa. Ele retardou um pouco a passada e o zagueiro pegou realmente a bola. Agora, pra falar da defesa, pra mim o nome do jogo, tá? O Lucão aí, garoto, bom goleiro, concentradíssimo no lance, você vê que faz o movimento correto, não espalma a bola para frente. Esse é um conceito um pouco mais baixo do que aquele milagre que ele fez no primeiro tempo. Vou dar um conceito 7,50 para essa defesa. E o Índio toma cartão amarelo. Ele ia sendo driblado por esse jogador que é muito bom, né? O camisa 11, Gabriel Peck. Já ia levando e aí agarrou o Índio agarrou pela camisa. Toma um cartão, terceiro. Mata a jogada, mas toma cartão amarelo. É o terceiro dele. Saiu dominando Marquinhos Gabriel para o time do Vasco pela esquerda. Levantamento, a bola cruzada. Vem Ronaldo Alves de cabeça, tirou a bola, voltou, chegou, Thales, tirou de cabeça, Cano. Fica pedindo um toque de braço lá dentro da área. Voaden não marcou, mandou seguir. E vem o time do Guarani, Alan Victor. Recolhe para fazer o passe pela lateral da grande área para Bruno Sávio. Alan Victor, pé canhoto, bateu. Que defesa! Lucão com a perna no chute de perna canhota. Alan Victor ia fazendo o gol. Lucão no puro reflexo. Lucão conseguiu fazer a defesa e evita o gol do Guarani. Lucão defendeu. E o árbitro Voaden agora para. O VAR chamou a atenção, ele vai marcar o pênalti para o Vasco. Vai marcar o pênalti para o Vasco. E neste momento está conversando. O lance é um lance realmente confuso na área. A bola foi levantado. Bidu quem está no lance. Pênalti. Pênalti para o Vasco. Mão na bola do Bidu. O árbitro vai até a margem do campo, faz aquele sinal característico, né? Com os dois dedos indicadores. Sinalizando no ar um quadrilátero. E aí, Tigrão? Achou mão do Bidu no lance? Os dois vão com a mão na bola, né? O Cano e o Bidu. Agora, resta saber a interpretação dele, se ele não vai também dar falta do Cano, que força com o ombro sobre o Bidu e empurra o Bidu contra a bola. Ele é um juiz diferente. Pênalti. Vai dar o pênalti. Pênalti sem cartão amarelo. Portanto, está dizendo
que não houve a intenção. Bugrinos vão reclamar. Marcou pênalti, portanto, toque de mão do Bidu dentro da área. Através do VAR, ele foi lá confirmar. E aí, o VAR, portanto, marca o pênalti. Vamos dizer, né, meus amigos? Pênalti bem marcado. A bola tocou no braço. Existe o recurso eletrônico exatamente para isso. O Voaden, inclusive, até com respeito à plateia que marca a presença, ele estica um braço e com o outro, com a ponta dos dedos, fica batendo no dorso da mão, explicando o que ele marcou, dizendo que marcou o toque de mão do Bidu na bola. Portanto, pênalti está marcado para o time do Vasco, Marcos Luiz. E agora o Rafael Martins tenta ali conversar com o árbitro, o Pablo também. Ele não vai voltar atrás, né, Batista? Não adianta, esse tipo de reclamação não adianta. O Thales tenta argumentar, mas o pênalti é a favor da equipe do Vasco. Tem que dar tranquilidade só para o Rafael Martins. O Rafael também não pode entrar na pilha, porque o Riquelme está ali catimbando. Meteu a mão, inclusive, no Rafael Martins, o Rafael deu um tapa nele. Não pode entrar na pilha do Vasco agora. Tem que ter tranquilidade para tentar praticar a defesa. Quem sabe? Eu sou mais o Rafael Martins, hein, Batistão? 41 minutos, etapa final. 0-0, Germancano vai para a bola para fazer a cobrança. Ele marcou 24 gols até aqui com a camisa do Vasco em 51 jogos. É o artilheiro do Vasco. Vai para a bola o camisa número 14, pega a bola, coloca embaixo dos braços. Jogadores do Guarani ficam catimbando. Estamos ultrapassando a marca de 41 minutos da etapa final. Guarani seguia com um jogo equilibrado, aliás, tendo mais oportunidades do que o time do Vasco da Gama. O árbitro experiente, Leandro Voaden, vai lá, encosta a mão esquerda no costado do Rafael Martins e conduz o arqueiro bugrino até ali a marca embaixo dos paus. É pênalti pro Vasco. Cano autorizado. Rafael Martins é com você. Partiu, bateu. Defendeu Rafael Martins. Cano de pé direito deu uma paulada. Mandou a bola no meio e com o pé. Rafael Martins defendeu. Rafael Martins salva o time do Guarani, o cara do jogo, salva o Guarani, vibra intensamente, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, em escanteio pro Vasco bater. Eu falei, Batista, eu sou mais Rafael Martins, e ele foi lá, praticou a defesa com os pés, escanteio, o Nenê vai bater. Nenê cobra escanteio, a bola vem na área, tira o time do Guarani, vem no contra-golpe, Bruno Sávio, tocando pela direita, Pablo, partiu, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, é gol! Na marca de 42 minutos, etapa final. Depois da cobrança em escanteio, a bola se ofereceu dentro do círculo central. O Bidu tirou lá atrás o Bruno Sávio, raspou de cabeça e acionou pela direita Pablo. Ele partiu na velocidade e bateu firme. Pegou cheio de peito, de pé, mandou a bola no fundo do gol do Vasco. Ela bateu lá dentro e fez chorar. O futebol tem disso, é uma emoção espetacular. Pablo, verdadeiramente iluminado para fazer o gol do Guarani. O Bugre se salvou no pênalti numa defesaça
cabeça de Rafael Martins. E no contragolpe mata o jogo. Pablo mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. Campeão brasileiro de 78 no confronto dos campeões do Brasil. Guarani marca, mandou a bola no fundo do gol. Marca e faz a festa, a torcida no estádio Brinco de Ouro. Guarani mandou a bola no fundo do gol. Pablo, 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 camisa 17. Visceral, Guarani para estufar a rede. Pablo marca o gol e encanta a plateia no estádio Brinco de Ouro. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Vasco 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Somente o futebol consegue trazer esse tipo de emoção, Batista. E mais, dar tranquilidade para um jogador que cometeu o pênalti, porque foi do lançamento do Bidu para a participação inclusive do Bruno Sávio, para que a bola pudesse chegar aos pés do Pablo. Ele levantou a cabeça e percebeu que o Lucão já estava tentando cobrir o canto superior direito e meteu no contrapé do goleiro do Vasco. Um belo gol do Pablo aqui no Brinco. A torcida homenageia, acende a lanterna do celular, coloca um sorriso. 1-0 Pablo, foi para a rede. O Vasco fica embasbacado, estupefato, porque ele teve a grande oportunidade de abrir o placar do jogo. Germancano, artilheiro do Vasco, perde o pênalti no contra-ataque. O time do Guarani marca o gol. Gleger Zorzinho, a sua análise. Batista, Rafael Martins, né, foi muito bem. Esperou para definir no último instante. Fez uma belíssima defesa. Se sai um pouquinho antes, teria tomado o gol. E aí incentivou o time, que houve a cobrança de escanteio no contra-ataque. Que golaço, né? Que golaço do Pablo, tranquilidade. E tem que acreditar aí, a gente que eu particularmente tenho criticado em alguns jogos, mas tá aí a substituição do Daniel Paulista e definindo o jogo. Não acabou ainda, tá? Tá em aberto o jogo, mas eu acho que o Guarani, pela solidez defensiva que mostrou durante toda a partida, consegue segurar. E o Guarani, 3 pontos aí na caixa, Batistão. E para você, Tigrão, futebol tem essas nuances, essa exuberância, esse arco dramático. Vasco não marcou no pênalti, herói do jogo Rafael Martins, e o Pablo marcou um golaço, Tigrão. Mas é um dos jogos com placar mais justo da competição até agora. O Lucão é o grande jogador de todos que participaram. Pegou uma barbaridade e salvou o Vasco no segundo tempo. O Vasco saiu para jogar, mas não teve penetração. E o Guarani inteligentemente contragolpeou o segundo tempo inteiro. Domina o time do Guarani. Bruno Sávio partiu pela ponta direita, escapa na marcação do primeiro, também do segundo, tentou levar, deu na defesa, voltou Pablo e o árbitro para marcar falta. Bruno Sávio no solo, cartão amarelo, falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. John Sanches recebeu o cartão, Batista, número 25 da equipe do Vasco da Gama. E na comemoração do gol, o Riquelme acabou saindo para a entrada do número 17, Daniel Amorim, no Vasco. 17, Daniel Amorim, Batista. Daniel Amorim, ele que estava no lance, portanto entrou, já tomou cartão amarelo. Daniel Amorim, a falta. Vem pra bola para fazer a cobrança, Andrigo. Rolou curtinho. Vem pra bola o time do Guarani. Bola na entrada da grande área. Vem, domina Alan Vitor, toca atrás. Bidu de perna direita, levantou na área. Júlio César.
Caiu, o árbitro está marcando impedimento. Estava na banheira, hein, Marquinhos? E essa banheira aí não é a boa, não, Batista. Qual é a boa? Não é a boa, não, porque a boa é aquela que você tem lá na sua mansão. Com sais e tudo, viu, Batista? Tigrão, por favor, completando o seu raciocínio. Bola parada lá atrás, vai sair jogando o time do Vasco da Gama, tá perdendo o jogo. Guarani vai dando a passada definitiva, vai acabar. Apita o árbitro, acabou! Termina o jogo, Pablo, aos 43 do segundo tempo, 2 heróis do jogo. Rafael Martins, que neste momento é abraçado pelos colegas, pelos companheiros, uma atmosfera incrível no estádio Brinco de Ouro. E Pablo, que marcou um golaço, metendo a bola no fundo do gol. Vasco fica pasmado, fica boquiaberto, não sabe o que é que aconteceu. Mas o Guarani venceu o jogo, venceu na raça e na coragem, venceu na determinação, venceu na força do campeão brasileiro. Guarani vence, continua vivo, tá vivo, vai na luta pelo acesso da Série B Abezona. 1 pro Guarani, 0 pro Vasco, e vem aí, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Sim, Marcos Luiz descrevendo nesse momento o clima no Brinco de Ouro. Abraços, Rafael Martins. Chora, viu, Marquinhos? Tá chorando? Chora, é consolado pelos companheiros, né? Inclusive pelo Daniel Paulista, que não pôde dirigir a equipe hoje, Edu, aqui à beira do gramado, mas no término da partida, ele parecia uma verdadeira criança, porque ele subiu no túnel, veio aqui do lado do torcedor do Guarani, comemorou e comemorou muito. O elenco todo do Guarani no gramado, depois desta bela vitória, Pablo entrou, predestinado jogador do Bugre, e agora o Guarani mais vivo do que nunca. E o Pablo já foi chamado ali pelo assessor de imprensa, até para você comandar aí, viu, Edu Pinheiro? Sim. É ele que vai falar na entrevista após o jogo pelo Guarani, viu, Edu? E o público muito bom, 4.666, 4.666, renda 141.600. Foi o seguinte, Rafael Martins defende um pênalti aos 42, pênalti dado pelo VAR, inclusive no jogo anterior o Alan Victor. Ele perdeu um gol, o Pablo vai falar, Pablo, autor do gol. Vai falar, tá pensando, muita emoção, assim como o Londrina, ele entrou e fez hoje também, né? Fala aí, Pablo. Tá pensando, foi no gol do placar, né, Pablo? Pode ser clichê, mas é o que move a minha vida, é o que me faz aproveitar as oportunidades, que é Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter entrado, ter feito o gol, mas é um misto de energia que é surreal. Eu acho que a equipe está de parabéns, com uma vitória de como foi. Ser privilegiado de ter feito o gol, isso coroa a minha semana, mas o principal, o grupo, que vem trabalhando e vem buscando o principal objetivo. E também queria agradecer a minha família, a minha esposa, a minha filha, enfim, porque isso daí é fruto de trabalho, é fruto de entender que tudo, as coisas são no tempo de Deus e dá tudo certo. Muito bem, olha, é o seguinte... E a gente tá vendo aqui, viu, Marquinhos? Rafael Martins. O Rafael Martins está se aproximando. Tá aí o rapaz aí do Guarani filmando tudo também. Deve ser para a TV Guarani aí. Não é da TV, esse deve ser funcionário do Guarani, né? O Pablo abraça o Rafael Martins, todo de vermelho. É o Vladimir Miranda, você lembra dele, né, Edu? O Vladimir, é ele? Ele mesmo. Vladimir, amigo nosso. Você vai aqui. Morrer e não vai ver tudo, viu, Edu? Não vou, Rafael. 83. Trabalhando com o Vladimir, hein? Ah, tá aqui. O Rafael Martins vai falar.
Hoje não deu tempo de cair, viu, Marquinhos? Não deu tempo de cair. O jogo foi muito horrível. Tenho na honra e glórias a ele, porque só minha família sabe que eu tava com esse peso de ter que pegar um pênalti, de ajudar a minha equipe de alguma maneira, e Deus, ele é bom porque ele reservou esse momento para mim. Então toda a honra e glória é dele, né? Ele só nos capacita pra gente ser usado por ele. Importante, né, vitória. É para dar sequência ao nosso trabalho, né? O trabalho lindo que está acontecendo. Né? Agora é aproveitar o momento, né? Aproveitar e mandar um abraço à minha esposa, né? Minha filha pequenininha que está completando um mês, né? Os nomes delas? Esse é Simone e Maria Lina, que é minha filha, né? Desejar esse jogo para ela, para minha sogra que está me ajudando, o pessoal em Cajati, minha família em Cajati também, né? E agradecer a Deus por esse momento. E agora é trabalhar para ir com tudo contra o Vila Nova. Muito bem, tá aí o Rafael Martins, vai falar mais um pouquinho. Foi essa de pênalti que eu não estava conseguindo usar uma estratégia para pegar. Tava chegando e não conseguia, né? E graças a Deus preparou um momento, né, oportuno, que era um jogo decisivo para nós, a gente sabia da qualidade do Vasco. E agora como eu disse, toda a honra e glória dele, aproveitar o momento, né, e continuar honrando o nome dele. Muito bem, tá aí Rafael Martins. Mas foi o seguinte, o Alan Victor, ele perdeu um gol. Guarani atacava, tal, bela defesa do goleiro do Vasco. Aí o VAR parou. E aí foi ver o lance anterior, Bidu colocou a mão, não colocou, acabou dando pênalti. É que ele usa uma bandagem verde e isso facilita. Facilitou, né, Edu? E aí, então, pênalti. O Cano bate o pênalti, mas uma defesa espetacular, um chute fortíssimo. Foi com os pés? Com os pés? Foi com os pés. E ele esperou até o último instante, né? Isso é importante. Esperou, ele definiu o lado, mas ele esperou e conseguiu fazer uma belíssima defesa, né? Foi espetacular. E o Bidu que fez o pênalti, ele começa o lance do gol, que ele isola, aí o Bruno Sábio de cabeça, disputa, e o Bruno Sábio ajeita pro Pablo, que faz o gol. Olha, realmente, o Guarani, você quer ver só, o Guarani é o quinto colocado com 52, o quarto colocado é o Goiás, há uma diferença de 2 pontos. 2 pontos, faltam 5 jogos, só que o CRB vai jogar com o Sampaio Correia daqui a pouco, tá? CRB tem 51. Se o CRB ganhar, ele vai a 54. Aí ele ultrapassa o Guarani, fica todo mundo à briga. Avaí, terceiro com 56. Em quarto, Goiás, 54. Guarani ficaria com 52, já tem 52. E o CRB, por enquanto, tem 51. E o Guarani tem 2 confrontos em casa. Avaí e Goiás, que hoje estão na frente. Mas antes, agora, 2 fora. Vila Nova e o Brasil de Pelotas, que já está rebaixado. Depois Avaí e Goiás encerra com o Botafogo lá no Rio. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo, hein? 1-0, jogo muito emocionante. Guarani 1, Vasco 0. Um dos melhores jogos do campeonato até agora. E dá prazer da gente trabalhar num jogo com tantas alternativas. E se no primeiro tempo o equilíbrio deu o tom ao espetáculo, eu não posso dizer a mesma coisa da segunda etapa. Que apesar dessa posse de bola burra e fora da realidade do time do Vasco, o Guarani matou a equipe carioca. Criou 4, 5, 6 oportunidades reais, bola na trave. E o Lucão foi o grande expoente técnico da equipe de São Januário. Essa é a verdade dos fatos. No segundo tempo, o Vasco não criou nenhuma oportunidade. E aí, esse treinador que quer ser mais realista do que a realidade, né, que impede que o time dê um chutão durante o jogo, ele foi vítima daquilo que ele abomina. O chutão é um recurso que é bem aplicado em momentos oportunos desde quando o futebol existe. Mas ele não deixa o seu time dar chutão e o seu goleiro, que foi o herói pelo lado do Vasco, apesar da derrota, o seu goleiro bateu todos os tiros de meta dentro da pequena área. Não é que ele bateu da pequena área. Ele bateu todos dentro da pequena área para algum zagueiro. O Guarani jogando com uma marcação altíssima. Então, é uma coisa ridícula. É uma aberração. E eu, se dirigente, presidente de um clube, e o Fernando Diniz se oferecesse para trabalhar no meu time, ele pagando 100 mil por mês para o clube, eu não o contrataria, porque ele é um cara fora da caixinha. Ele está completamente xarope.
com essa filosofia com a qual ele vai morrer abraçado. E agora ele tem que explicar tudo isso para a torcida do Vasco. Esse é um parênteses que eu estou fazendo aqui de um treinador que quer ser lembrado e que quer holofotes e que quer visibilidade com uma coisa inviável, irreal e fora daquilo que é a verdade do futebol. Fecho o parênteses. Isso não invalida a grande atuação do Guarani no segundo tempo, que veio com a faca entre os dentes. O pênalti é uma aberração do VAR, esse pênalti que foi marcado contra o Guarani. Seria uma das maiores injustiças da Série B até agora. Se é que podemos falar de justiça no futebol. Se o Vasco tivesse feito o gol e tivesse vencido o jogo, também não é garantia de que teria vencido o jogo, porque o Guarani poderia, pelo menos ainda, alavancar um empate. E aí, bastante contestado, mas atravessando um momento de maior estabilidade, o Rafael Martins, lembrando, não é? O Vitor do Atlético Mineiro, naquele ano que o Atlético estava sendo eliminado numa semifinal de Libertadores no Independência, a bola batida, ele tenta adivinhar o canto, a bola vai no meio, mas ele deixa a perna. Muito parecida à defesa que rendeu a Vitor o codinome de São Vitor. Então, no jogo de hoje, São Rafael Martins salvou. Só que o Guarani era melhor do que o Vasco. E o pênalti caiu no colo. Num lance onde, para mim, o Germancano faz carga no Bidu e induz o Bidu, num ato reflexo, a erguer a mão e a bola bate sim na mão dele. Com o Cano com a mão também erguida muito próxima da bola. Mas acertou só a ponta dos dedos do Bidu. E aí, a outra aberração futebolística chamada VAR, num lance sem nenhuma intenção e onde o Cano não chegaria mais na bola e o juiz teria que ter marcado falta em cima do Bidu, carga do Cano, o VAR deu o pênalti. E aí não teve alternativa. O Leandro Pedro Voaden botou na cal. Seria uma grande injustiça, porque o Guarani atropelou o Vasco. O Guarani moeu o Vasco no segundo tempo e ia tomando um gol aos 42, 43 minutos. Na saída da bola, cobrança de escanteio, que a bola foi tocada para escanteio. O chutão que tanto abomina, né? Esse treinador do Vasco fora da caixinha, chamado Fernando Diniz. O chutão do Bidu, a casquinha do Sávio, e aí o Pablo em velocidade, estava inteiro, estava enxuto, ganha na corrida do zagueiro que nem apareceu na foto, espera a definição do goleiro, com imensa categoria, muita frieza, dá uma bomba na costura da rede e bota o Guarani na frente. Justiça total. Era um jogo onde o Guarani teria que dizer para o futebol brasileiro e para a sua torcida, para nós da imprensa e para quem mais tiver interesse. Ele teria que dizer: estou aqui para subir, ou está bom até onde cheguei. Mas ele mandou o recado. Fez um segundo tempo de quem quer o acesso, de quem acredita e tem tambor para isso, tem caixa para isso. Vai agora voando com altíssima confiança, moral e autoestima. Vai voando para cima do Vila Nova e do Brasil. E tem tudo para fazer 6 pontos. Que o Vila Nova não cai mais. E o Brasil já caiu. E aí decide dentro de casa o seu acesso. O jogo era hoje. E o Guarani respondeu nos 2 tempos, mas de forma mais evidente, mais clara, no segundo tempo, que não quer apenas ser coadjuvante e nem bater na trave. Ele quer a 4ª vaga e vai tomá-la no CRB e do Goiás. Porque o CRB vem desmanchando e o Goiás mandou o treinador embora estando no G4 e não merece outra sorte que não o castigo de figurar mais um ano na Série B. Dê parabéns ao Guarani.
E o Daniel Paulista, que a gente, quando precisa criticar, vem aqui e o faz com base, com fundamento e mostrando fatos, hoje foi elogiado por toda a nossa equipe no pré-jogo, ainda no Bandeirantes Esportiva, quando o Marcos Luiz oficialmente deu a escalação do Guarani. Ele não inventou moda, ele manteve o time ofensivo, ele manteve os 3 atacantes, ele manteve só 2 volantes, ele deixou o Regis solto. E se foi elogiado antes da partida, depois da partida temos que elogiá-lo mais ainda, não pelo resultado, que eu o faria mesmo em caso de derrota, que a derrota seria acidental e injusta. Quando precisou mexer, ele o fez 5 vezes, mas em 2 delas, por contusão dos seus atletas. De Todinho, que saiu contundido, sentiu, né? E aí entrou o Alan Vitor, mas entrou muitíssimo bem, e também a saída do Diogo Matheus, sentindo também uma contusão próxima do joelho, tomara que não seja mais nada mais sério. E aí ele ficou com 3 balas no tambor, de 5 que ele tinha. E aí ele põe o Índio, não porque o Rodrigo Andrade estivesse mal, mas porque ele percebeu que o time perdeu força pelo desgaste físico. E aí ele põe Andrigo na do Regis, que é o melhor jogador do elenco, mas que também arriou fisicamente. E Andrigo ajudou a subir a marcação e a dar um pouco mais de velocidade e mais profundidade e mais verticalidade para o Guarani do meio campo para frente. E, obviamente, o personagem do jogo vem com o Pablo, porque o Júlio César estava vomitando de cansado. E vem com o Pablo para fazer a segunda linha do lado direito, puxa definitivamente o Alan Vitor, que flutuava dos 2 lados para o lado esquerdo, e cabe a Pablo, segunda linha, jogador velocista, receber o chutão com a casquinha. Tudo que não quer o Fernando Diniz, tudo que ele acha ridículo, tudo que ele condena, tudo que ele acha que enfeia o futebol, tudo que ele acha que acaba destruindo trabalhos dos treinadores, tudo que ele acha que deve ser abolido do futebol, se juntou numa caixinha de veneno que ele comeu inteira. Ou seja, morreu dentro do campeonato e dentro da partida primeiro, por um lance que ele não permite, que ele proíbe que o time faça. E o chutão é um recurso. Tirar a bola lá de trás, ao invés de ficar com essa frescura de bater tiro de meta para um zagueiro que está dentro da pequena área, é um recurso que deve ser usado no momento em que ele se faz necessário. E Fernando Diniz, radical, treinador que quer muito holofote, muita visibilidade, porque pratica o absurdo. E o futebol não é para viver de absurdos, e sim da sua história, da objetividade, da sua tradição e de todos os recursos disponíveis. E o Guarani os usou todos hoje. Está de parabéns e ganhou com méritos, com plena justiça, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, Tigrão, vibrando lá no Canadá, a família Covise, o Paulo, Samira, Lucas e o Pedro. E aí, Zorzinho, teve de tudo, hein? Olha, teve bicicleta do Todinho, grande defesa do goleiro, teve bola na trave do Guarani, teve bola na trave do Vasco, o Rodrigo Andrade, teve pênalti defendido e na sequência o gol da vitória, Zorzinho. Foi um jogão, né? Prometo ser rápido, prometo, Edu. Olha, eu gostei do jogo demais, eu acho que o Guarani desde o começo, e eu falava isso durante toda a semana, até em alguns momentos questionado aí pelas redes sociais, pelos torcedores, até por aqui na discussão nossa interna, discussão assim, né, para dar a opinião. E eu dizia que para você neutralizar as jogadas, e é claro que hoje o Fernando Diniz, ele não treina mais um Fluminense, ele não treina mais um São Paulo, né, um Santos,
que dava para ele fazer essas jogadas, que dava para ele fazer esse giro de posicionamento, né? O jogador jogando num setor, de repente a bola vai passando, ele já vai para o outro e vai confundir. Tecnicamente falando, o time do Vasco hoje é um time limitado, né? Eu estou dizendo aqui perto de outros Vasco que nós vimos e perto de outros times que o Fernando Diniz treinou. E o Guarani com uma estratégia muito bem definida, mas muito bem definida. Primeiro e segundo tempo, subindo a linha em alguns momentos, linha média em outros, né? Qual defesa que o Rafael Martins fez, fora essa do pênalti que salvou aí o Guarani e deu a vitória ao Guarani? Nenhuma. Porque o Guarani estava muito bem postado e muito bem organizado, né? Eu quero dizer que sou crítico do Rafael Martins, né? Fui crítico aí em alguns momentos do Daniel Paulista, apesar de sempre dizer que ele tem feito um ótimo trabalho frente a esse time, mas em alguns momentos a gente discorda de algumas opiniões, discorda de alguns feitos, né, do professor Daniel Paulista. Mas hoje eu percebi as mãos dele no time do Guarani, né? Com aquilo tudo que digamos que a gente aprende, né? Quando está lá num curso, quando está estudando para ser um bom técnico, quando está ouvindo treinadores mais experientes, que você tem que realmente estudar o seu time adversário e fazer prevalecer em alguns momentos essa parte tática de você subir e descer a linha, de você posicionar um pouco mais abaixo, de você ter as escolhas perfeitas das peças, de você ter um time agrupado. Então isso tudo é ensinado e aprendido nos cursos da CBF. E a gente percebe que hoje o Daniel Paulista deu uma aula de tática, né? Deu uma aula de futebol aí pro Fernando Diniz, que é um cara que eu concordo 100% com o Tigrão. Acha que é muito mais do que é, né? Mas o que vale, Edu, é a vitória, né? O que vale é a gente ver aí a emoção do Rafael Martins, né? De estar dizendo, tem que estar emocionado mesmo, né? Foi muito criticado, aliás, vem sendo muito criticado aí por torcedor, por membros da imprensa, e assim, é uma crítica, e em alguns momentos eu particularmente sou um crítico do Rafael Martins, mas para que a gente possa ver um profissional evoluindo, para que a gente possa ver um profissional crescendo, para que a gente possa ver um profissional defendendo as cores de um time tradicionalíssimo de muita história, de uma torcida maravilhosa. E ele hoje mostrou, realmente, esperou o momento certo da definição. Ele falou ali, né, que ele precisava, que tirou um peso das costas dele e... Poxa vida, você vai lá, faz uma defesa maravilhosa como ele fez. E você defender um pênalti sempre é muito difícil, né? Sempre é muito difícil, independente. Ah, mas o Cano bateu no meio do gol, bateu, mas não me interessa. Defender um pênalti é o gol do goleiro. Sabe aquele gol na gaveta que o atacante faz? Aquele gol que o Todinho, que o goleiro lá, o Lucão, pegou no primeiro tempo, que o Todinho faz, seria um golaço. Aquilo ali, o defender o pênalti, é o gol pro goleiro. Então tá de parabéns o Rafael Martins, né? Eu já vou até que me adiantar, eu vou dar o prêmio pra ele de melhor em campo, porque mereceu, pô. Ah, mas o Pablo que fez o gol não interessa. Pô, na hora que ele pega o pênalti, a emoção do time, todo mundo vibrando, a torcida levantando, aquilo ali impulsionou o Guarani para puxar aquele contra-ataque e fazer o gol. E a tranquilidade do Pablo, né, Edu? Saiu na cara do goleiro. Mais uma vez, as mãos do Daniel Paulista, né? Que acreditou no Pablo, ele inverteu. A gente percebe que ele tinha invertido, ele colocou o Pablo aqui do lado esquerdo e de repente o Pablo faz o gol lá numa diagonal pelo lado direito. Então é as mãos do treinador. Tá de parabéns o Daniel, tá de parabéns o Guarani, encosta, e acho que agora tem que secar mesmo aí o CRB para que o Guarani consiga ficar a 2 pontos de G4, mesmo com a vitória do CRB, da possível, digamos assim, vitória do CRB, o Guarani permanece a 2 pontos do G4 e vai brigar por uma das vagas. Nós dizíamos, quer se manter vivo, quer ter chance, quer ainda vislumbrar o acesso, quer vislumbrar a Série A do Brasileirão, tem que vencer hoje. E tá aí, seja com emoção, do jeito que lá no... Você sabe, você já andou de buggy lá no Nordeste? Os caras falam com emoção ou sem emoção? Exatamente. E hoje foi com emoção. E parabéns também, viu, Edu, pra torcida do Guarani, viu?
que incentivou, gritou a todo momento. O Marquinhos aqui, a gente ouvia aqui o áudio. Parabéns à torcida do Guarani, que acreditou até o final e foi coroada com uma belíssima vitória. Público sensacional, 4.600, renda 141.600. E olha que para Cláudia Mendes mandaram aqui, mas há muito tempo que a Cláudia Mendes não mandava WhatsApp, mandou suas fotos aqui do brinco, toda parlamentada, feliz da vida, como toda a nação bugrina, hein? Jogaço de bola, meus amigos. 1-0, gol do Pablo, antes defendeu o Rafa Martins um pênalti e no início agora do jogo aberto, você vai ouvir a defesa do pênalti e o gol do Pablo, hein? Vale a pena esperar. E já vou falar de uma coisa que eu adoro, é da Padoca, vou falar da Nico Paneteria, já. Fica aqui o convite, vê aí o super jogo aberto, hein? Vamos até 22h30, depois tem a Voz do Brasil. Fique conosco, novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Tem rede balançando. É bola na rede. É pênalti pro Vasco. Cano autorizado. Rafael Martins é com você. Partiu, bateu. Defendeu Rafael Martins. Cano de pé direito deu uma paulada. Mandou a bola no meio e com o pé Rafael Martins defendeu. Rafael Martins salva o time do Guarani. O cara do jogo salva o Guarani. Vibra intensamente. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. Em escanteio pro Vasco bater. Eu falei, Batista, eu sou mais Rafael Martins. E ele foi lá, praticou a defesa com os pés. Escanteio, o Nenê vai bater. Guarani vem no contragolpe, Bruno Sávio tocando pela direita, Pablo partiu, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, é gol! Depois da cobrança em escanteio, a bola se ofereceu dentro do círculo central. O Bidu tirou lá atrás, o Bruno Sávio raspou de cabeça e acionou pela direita Pablo. Ele partiu na velocidade e bateu firme, pegou cheio de peito, de pé, mandou a bola no fundo do gol do Vasco. Ela bateu lá dentro.
futebol tem disso. É uma emoção espetacular. Pablo, verdadeiramente iluminado para fazer o gol do Guarani. O Bugre se salvou no pênalti numa defesaça de Rafael Martins. E no contragolpe mata o jogo. Pablo mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre. Dali Guarani, dali Bugre. Campeão brasileiro de 78 no confronto dos campeões do Brasil. Guarani marca, mandou a bola no fundo do gol. Marca e faz a festa, a torcida no estádio Brinco de Ouro. Guarani mandou a bola no fundo do gol. Pablo, 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 camisa 17. Ele, o autor do gol. Guarani visceral. Guarani para estufar a rede. Pablo marca o gol e encanta a plateia no estádio Brinco de Ouro. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Vasco 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Somente o futebol consegue trazer esse tipo de emoção, Batista. E mais, dar tranquilidade para um jogador que cometeu o pênalti, porque foi do lançamento do minuto. É do Pinheiro. Já o craque do jogo, porque agora eu vou falar, sabe de quem? Olha, bateu aquela fome, aquela comida, aquela vontade de comida gostosa. A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, hein? Sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. E olha, eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Lanico, hein? Tem sempre aquele pãozinho na chapa, delicioso, sobremesas que dão água na boca. Você ao entrar já vai driblando as vitrines de doce, uma beleza. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Bacalhau na Nico, é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas, coxinha na Nico. Aproveite também o salgado da semana. Olha, até dia 7 de novembro, saborei a trouxinha de presunto e queijo por um precinho bem especial, hein? Trouxinha na promoção. E novidade para crianças, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 991146964, 991146964, ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E atenção, companhia! Nico Paneteria! Olha, um abraço também lá pra Nico da Glicério, rapaz. A Glicério 708, esquina com Cônigo Ciprião. Alô, Marcão, gerente. É corintiano. Alô, Valtinho. Olha, botafoguense, contente com o Fogão do Rio que vai subir também. E pessoal da manhã, a Cida, gerente, e a Andréia no caixa. Uma simpatia, Andréia, logo cedo, hein? Alô, Martinho, dá um jeito na Andréia aí, tá bom? Nico Paneteria, e agora o craque do jogo? Na Bandeirantes, o craque do jogo. Batista aqui na rua e
Emocionante aqui, 1-0 Guarani no Vasco, teve de tudo, grandes emoções e o craque do jogo, hein, Batistão? Olha, Edu, o jogo teve 2 heróis, né? O Rafael Martins, que fez uma defesa espetacular, e depois o Pablo, que fez o gol, teve competência, teve qualidade técnica para depois do chutão do Bidu, a bola raspou na cabeça do Bruno Sávio, ele caminhou com a bola, entrada da área, bateu firme, meteu a bola no fundo do gol. Então, foi um jogo com um arco dramático, impressionante, de angústia, nuances, questões, tudo misturado com explosões de emoções, muita vibração e sentimento. E aí é o seguinte, eu vou dar o meu voto, mas apenas colocando um adendo, porque eu acho que no jogo de hoje, 2 jogadores deveriam ser eleitos os craques do jogo. O Rafael Martins, que leva o meu voto, mas o Pablo também merece o voto, porque não adiantava o Rafael Martins, adiantava o Rafael Martins ter feito a defesa, o Guarani ganharia 1 ponto. Mas 1 ponto ia alijar o time do Guarani da competição. Ficaria muito difícil, muito difícil. E aí o Pablo deu a vitória para o Guarani. Então meu voto é do Rafael Martins, muito cobrado pela imprensa, pela torcida. Ele é um goleiro que jamais, em tempo algum, ele foi unanimidade. Ele foi muito mais cobrado, muito mais pedida a saída dele do que o pedido para a permanência dele no gol. É por isso que ele chorou uma barbaridade, né? E o homem que tem emoção tem que colocar essa emoção para fora. Tá de parabéns o Rafael Martins, agradeceu aos deuses, ele é apegado à religião e fez questão de demonstrar isso, a sua fé, no momento em que ele se transformou no herói do jogo. Para mim, ele é o craque da partida, voto nele, mas com esta ressalva, que poderia dar o voto também para o Pablo, que marcou o gol da vitória, Edu. Verdade, 2 votos aí, uma coisa tem a ver com a outra, um defendeu, outro marcou e fica 2 pontos com isso do G4 do Guarani. Está registrado Dília Borges, hein? Rafael Martins e Pablo. Um abraço, Batistão! Valeu, Edu, grande abraço para você, foi um querido, prazer inenarrável estar contigo nessa partida emocionante, né? Foi realmente o jogo inteiro, foi emocionante. E no finalzinho aí a partida reservou as melhores emoções. Foi muito legal. Eu tô com o Tigrão nessa, né? Faço as minhas palavras. A do Tigrão foi o melhor jogo que eu assisti, que eu narrei, que fiz nessa Série B, a Bezona, pelas nuances, pelo arco dramático, pelo grau de dramaticidade da partida e a vitória, especialmente do Guarani, conquistada aí de uma maneira realmente impressionante, né? Somente um iluminado, como foi o Pablo, seria capaz de ter feito esse gol no finalzinho. Um lance que, se ele erra, claro que ele não seria cobrado por isso, ninguém ia crucificar o Pablo. Mas é o lance decisivo, que o cara se consagra ou ele então vai deixar passar o cavalo arriado. E ele se consagrou. Parabéns ao Pablo. Um abraço, Edu. Para você Daniel também, grande Cerqueira. Batistão, hein? Bom descanso. Muito obrigado, meu querido. Olha, já está chamando aqui a coletiva. Depois a gente prossegue com o craque do jogo. Marcos Luiz, você me ouve? Sim, estou aqui na escuta, Edu. Está começando a entrevista coletiva, né? O técnico Daniel Cerqueira, que é o auxiliar do Daniel Paulista, é quem vai nos conceder a entrevista. Primeiro, boa noite, viu, Daniel? Você está substituindo o Daniel Paulista, treinador que está suspenso e comandou o time na vitória de hoje. Dá para dizer, Daniel, que a partida de hoje teve 2 heróis, o Rafael Martins e o Pablo. O Rafael que acabou defendendo o pênalti e o Pablo que fez o gol da vitória. E quais os reflexos, na sua opinião, do Guarani ter conquistado uma vitória tão suada como essa? Primeiramente, acho que é por isso que o futebol é tão apaixonante, né? Tem tantos adeptos, tantos torcedores. É difícil dizer assim, eu costumo falar para meus amigos que é prazeroso trabalhar com o lazer dos outros, sabe? É gostoso ver os estádios cheios, é gostoso ver a torcida incentivando e
a partida de futebol ela tem essas variantes assim que por isso que fazem o futebol o esporte mais apaixonante do mundo. Com os 44, um pênalti defendido por um cara que trabalha muito, muito trabalhador, tanto ele quanto o Gabriel, o Arthur, o Lucas, e é muito merecido o que aconteceu com ele, essa magia, e por isso que ele estava tão emocionado. E o Pablo é um cara que nunca parou de trabalhar, começou titular na competição, na lateral direita, é um extremo de ofício, muito voluntarioso, mas eu não costumo dizer que temos heróis aqui, temos 2 protagonistas. O Daniel costuma falar do grupo, que a força é do grupo, não é força de 2. Temos 2 que tiveram os destaques, os lances capitais, mas a força é do grupo, é dos 30 aí, mais a comissão técnica, o staff todo, e essa vitória é do treinador, Daniel Paulista. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, apesar da vitória, o Guarani sofreu muito com o ritmo que o Vasco imprimiu durante a partida. Eu gostaria de saber de você qual a sua análise, quais as dificuldades o Guarani teve no jogo com esse Vasco da Gama. A gente tem que reconhecer que o Vasco é um adversário de extrema qualidade, né? O Vasco tem um time que pode disputar a Série A aí, que tem jogadores que já jogaram em seleção brasileira, jogadores que jogaram no exterior. É um time de muita qualidade técnica, né? As maiores dificuldades que nós tivemos foi a situação justamente do Diniz gostar desse jogo de aproximação e a gente ter que compactar do lado da bola, só que a qualidade dos jogadores deles faz eles saírem em algumas situações, mas eu não vejo dessa forma que nós tivemos essa dificuldade toda, até pelos números que o jogo teve, né? O Vasco teve a posse de bola com mais de 60%, mas nós tivemos quase o triplo de finalizações do Vasco. Então eu acho que nós tivemos também um domínio da partida e a estratégia realmente foi baixar a nossa marcação, nossa ideia de jogo, para a gente poder sair em velocidade. Tivemos mais de 1, 2, 3, 4 situações, bola na trave, goleiro pegando várias bolas. Acho que nós fizemos uma boa partida e a dificuldade é que a equipe do Vasco é muito qualificada. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel Cerqueira, muito boa noite. Após essa vitória emocionante, o Guarani tem pouco tempo de preparação. Intervalo pequeno antes do jogo contra o Vila Nova. Qual será a prioridade? Fazer acertos táticos antes do jogo ou priorizar o descanso? Qual é a resolução da comissão técnica? Primeiro vamos curtir um pouquinho essa vitória, né? Vamos aproveitar essa noite aí, né, cara? Poder agradecer a Deus sempre, tá? Mas com certeza nós vamos trabalhar para o jogo. Nós sabemos que temos que fazer a recuperação dos atletas. O campeonato é muito desgastante, estamos em final de temporada. Uma temporada que foi emendada uma na outra. Os atletas estão com desgaste físico, nós sabemos disso, mas nós também vamos trabalhar para poder bolar a melhor estratégia para poder enfrentar o Vila Nova, tá? Vai ser um misto de descanso com parte tática. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Daniel, o Guarani teve um jogo em que hoje a posse de bola não foi maior do que a do adversário, pelo contrário, né? O Vasco teve mais posse de bola, mas conseguiu criar maiores oportunidades, né? Teve muito mais finalizações, quase 3 vezes mais do que o adversário. Gostaria de saber de você se essa foi uma estratégia já adotada sabendo do estilo de jogo do Vasco ou se foi uma característica pontual da partida. Não, a estratégia foi essa mesma. A gente tinha a estratégia de marcar alto durante os tiros de meta, como nós fizemos em todos, e quando o Vasco já tivesse a bola em domínio, era baixar a mesma linha para depois a gente poder pegar em velocidade a defesa do Vasco. Os jogadores têm essa virtude, mas foi uma estratégia. Não teve nada, não foi porque o Vasco criou essa situação. Nós pegamos a rédea do jogo e conduzimos ela como nós achamos que era a melhor forma de enfrentar a equipe do Vasco, que tem muita qualidade, e a gente sabe como é que é o jogo do Diniz. É um treinador que a gente admira muito, mas a gente teve que baixar as linhas para poder pegar em velocidade o adversário. Albert Cavalcante, canais Futebol Interior. Boa noite, Daniel Cerqueira. Parabéns pela vitória. E, professor, hoje foi mais uma vez a sorte esteve ao lado do Guarani. E a sorte só está do lado de quem merece. Gostaria que você analisasse os pontos positivos e cruciais que fizeram
o time vencer a partida de hoje? Eu acho que a gente teve muita determinação tática. A gente teve muita entrega dos jogadores. Os jogadores estão cansados, estão extenuados da partida. A gente teve uma disciplina psicológica muito grande que foi trabalhado com eles. Nós temos o nosso objetivo, nós temos o nosso sonho, que foi falado durante a semana pelos atletas, coletivas com vocês. E eu vejo que nós tivemos uma situação... acho que a gente teve uma situação de jogo muito importante, tá? E eu acho que... Eu esqueci qual é o restante? Qual o restante? E acho que a sorte, ela acompanha quem trabalha, né? Eu acho que a sorte, ela não acompanha quem não trabalha, quem está de perna pro alto. Acho que a gente trabalha muito e acho que estava na hora da sorte também virar um pouquinho pro nosso lado, né? Thiago Caetano, Rádio Vida Nova FM. Daniel, boa noite, parabéns pela vitória. Como foi a mobilização do Guarani para essa partida? A gente percebeu o time muito ligado, muito concentrado durante os 90 minutos. Em nenhum momento mudou a maneira de jogar, né? Tentando sempre minar as investidas do Vasco. Então, eu gostaria de saber qual foi a mobilização para esse grande jogo entre Guarani e Vasco. O Daniel preparou a equipe, a estratégia, a mobilização muito grande, sabe? Tanto na parte motivacional, quanto na parte tática, quanto na parte técnica. A gente trabalhou muito esses dias depois lá da vitória lá no Maranhão. Trabalhamos muito. A gente teve um dia de descanso, que foi depois de uma viagem super desgastante, de bastante horas, né, conexões, e a gente trabalhou muito durante essa semana. Acho que a parte psicológica foi muito trabalhada. O Daniel trabalha muito isso, conversando com os atletas, não deixando desviar o nosso foco, o nosso objetivo, e não tirando nossos pés no chão, o principal. Acho que é isso hoje. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show, Daniel Cerqueira, boa noite. Eu gostaria que você explicasse as suas substituições durante a partida. Eu acho que a substituição, a primeira do Todinho, foi questão de lesão, né? Desconforto muscular. E aí, com isso, colocamos o Alan Vitor na ponta esquerda, o Sávio, para ser um centroavante que flutua, que causa essa situação de desconforto na última linha, com diagonais, com velocidade. E o Júlio vindo para a ponta direita, onde ele também domina a posição. Depois o Lud, que no jogo foi também uma situação de desconforto muscular. O Lud, que também entrou bem no jogo, marcando bem, teve situações ofensivas importantes, interessantes. E as outras três foi justamente para a gente poder renovar o nosso gás e a gente poder fazer essa transição com um pouco mais de força, já que o jogo foi muito intenso. Então nós tivemos uma situação de ganhar essa velocidade e pudemos comprovar isso no final com o Pablo inteiro na partida, Índio inteiro, Andrigo inteiro, para a gente poder ter esse desfecho brilhante com essa grande vitória aí que nós coroamos no final. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, primeiramente, parabéns pela vitória. Eu gostaria de saber o que você falou para os atletas no momento do pênalti marcado pelo VAR. Houve algum ensinamento, houve alguma sinalização a partir do Daniel Paulista, o técnico principal da equipe, ou você improvisou? O que foi falado nesse momento? Obrigado, muito boa noite. Não tem improviso. A gente passa confiança para o nosso goleiro, a gente passa confiança para os nossos jogadores de rebote, uma situação de rebote. A gente passa, os atletas, eles recebem um estudo de pênalti, onde que cada batedor principal da equipe passa, que o Rui e o Ricardo fazem aqui com maestria. A gente, na hora, a tomada de decisão é individual, é do goleiro. Não tem como a gente instruir para ele para ir para um lado, porque tem o feeling dele. Acho que isso daí, o mérito é todo do Rafael, todo dos outros goleiros que treinam com muito afinco e do treinador deles, do Austrália, que merece demais. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Daniel. Você é auxiliar técnico do Guarani e a gente sabe que toda a comissão técnica acompanha diariamente, muito de perto, o trabalho dos jogadores. O Rafael Martins é um jogador que já foi muito criticado por parte da torcida. Qual é a sua avaliação sobre essa volta por cima dele na noite de hoje, defendendo o pênalti do Cano? Como falei anteriormente, né? Eu acho que a sorte, ela é com quem trabalha. E esses caras aqui, eles chegam super cedo para treinar, para fazer os preventivos deles,
para fazer os trabalhos de força. A Austrália treina eles muito. Então eu acho que o Rafael Martins ele não deu a volta por cima. O Rafael Martins é esse goleiro, cara. O Rafael Martins é um goleiro espetacular que vai nos ajudar muito até o final desse ano aí, com certeza. A gente tem a confiança nele total. Nunca teve perda de confiança. O Rafael, quando saiu, foi uma situação de lesão. Temos total confiança nele, como no Gabriel, no Arthur e no Lucas. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Hoje você assumiu, né, o comando ali na beira do gramado e já vem essa emoção, né, tão grande. Queria saber como que foi a conversa com o Daniel Paulista durante a partida, se foi possível algum tipo de contato, né? E como funciona essa história, né? Do Daniel trabalhar toda a equipe durante a semana e você comandar do banco de reservas. Acontece uma conversa ou um sincronismo durante a partida ali para que possa ser passada as instruções para a equipe? Olha, a gente trabalha em equipe, sabe? O trabalho não é... O Daniel é o nosso comandante máximo, é o nosso chefe, é o nosso espelho. Mas eu trabalho com a equipe também bastante, o Benhur. Eu acho que a gente tem nossa sincronia, a gente tem as nossas pré-definidas substituições em caso de cansaço, em caso de estratégia. Comunicação não houve, a gente sabe que não pode, né? Mas a gente tem uma situação que a gente se entende, a gente já trabalha junto há 2 anos, então eu sei o que ele pensa de futebol, ele sabe o que eu penso, as ordens são todas deles, mas é tudo feito pré-jogo, já estava combinado algumas situações, e algumas situações foram situação de lesão, né? Não teve muito o que fazer, não tem surpresa. E as outras situações foram por desgaste muscular, nós tínhamos muita vontade de ganhar esse jogo, nós queríamos buscar a vitória, então em nenhum momento a gente colocou o time para trás, buscamos fôlego, para a gente poder fazer essa grande vitória. O Guarani hoje ele é o 4º melhor mandante da competição. O Guarani hoje, nos últimos 5 jogos, ele é o 2º melhor colocado no campeonato, e a gente vai buscar ainda um fechamento de ouro nesse final de temporada. Léo Turim, Rádio Central. Daniel, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que o Guarani precisa trabalhar, principalmente no setor ofensivo, para ter um pouquinho mais de calma na finalização, tendo em vista que criou grandes oportunidades, mas naquele momento de definir, de fazer o gol, acabou perdendo essas oportunidades. Olha, vamos dar mérito para o goleiro deles. O goleiro deles fez grandes defesas. Tivemos bola na trave. Né? O goleiro desde o primeiro tempo estava pegando. Acho que nós tivemos 19 finalizações, foram 8 no gol, é um número bem relevante, importante, quase 50% das bolas no gol. O Guarani ele é o 2º melhor ataque da competição. Claro que nós temos que trabalhar fase defensiva, fase ofensiva, as transições, as bolas paradas. A gente não para de trabalhar, a gente não para de analisar os adversários, mas é um pouquinho mais de tomada de decisão. Mas isso aí faz parte do jogo, não tem vilão, não tem herói, isso faz parte do jogo, vai errar e vai acertar. Acho que é questão mesmo de continuar trabalhando como nós trabalhamos para a gente poder ter uma assertividade maior e os gols vão sair naturalmente como saíram durante o campeonato todo. Bom, Edu, aí a entrevista coletiva, né, do técnico Daniel Cerqueira, auxiliar do Daniel Paulista, que hoje estava suspenso, mas para o jogo contra o Vila Nova, no domingo, vai dirigir a equipe fora de casa. Edu, deixa eu aproveitar aqui, ó, meu craque do jogo, Rafael Martins, nota 7, Edu. Mais um, o Batista voltou em 2. Voltou no Martins e no Pablo. Você tem direito a mais um voto. Rafael Martins então eu vou no Pablo também. Beleza, repete a dupla do Batista, é isso? Isso, exatamente, vou com o relator. Um grande abraço, Marquinhos. É sempre um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Todo meu, um grande abraço, parabéns pelo trabalho, viu? Valeu, Edu, abração. Zorzinho, craque do jogo, tem direito a 2 votos. 2 votos? Porque tem que ser o Batista votou em 2, tá, né? Certo, então... tá certo, é isso aí. E ele tem razão, né? Eu acho que ele tem razão, dele. Claro, ele é o chefe, né? Ele que manda. Olha, Edu, eu assim... Estava dizendo no meu comentário pós-jogo aí, né, sobre o Rafael Martins, e assim, não é questão de criticar, de pegar no pé, né? Tô recebendo aqui algumas mensagens aqui nas minhas redes sociais, pô, fala agora, né, você que é crítico. Mas, gente, não é questão de ser crítico ou não, né? É questão de fazer a análise do que a gente está vendo. Eu simplesmente estou em cima, baseado em cima daquilo tudo que eu aprendi e de que eu levei em toda a minha carreira. Hoje ele foi o craque do jogo. Rafael Martins, o craque do jogo.
pegou o pênalti que definiu a partida, né? Fez um jogo num conceito regular, mas decidiu o jogo, digamos assim. Então o conceito do Rafael Martins é bom e é o craque do jogo. E eu vou votar no Pablo também, como todo mundo aí, Edu. Os dois que decidiram a partida, belíssima vitória do Guarani. E para você, Tigrão? Me permito acompanhar. O Pablo não teria feito o gol se o Guarani tivesse tomado o gol de pênalti. Essa é a primeira constatação. Por quê? Porque o Vasco ia fazer, ia recuar todo mundo e aí provavelmente ia administrar. Então, o fato do Vasco não ter feito o gol gerou o contra-ataque de chutão, conforme adora o Fernando Diniz. Adora as avessas. Então, se o Martins não tivesse defendido, o Pablo não teria feito o gol. Mas se o Pablo não tivesse feito o gol, seria só um ponto conquistado, conforme disse o Batista, e a situação do Guarani não seria de eliminação, mas seria muito difícil. Com os 3 pontos conquistados, muda completamente de figura. Portanto, voto em ambos. Um conceito ótimo para o Rafael Martins, porque goleiro que pega pênalti vira Pelé, principalmente nessa circunstância. E é no jogo de hoje. Posso ter restrições à condição técnica dele, mas no jogo de hoje ele foi decisivo, conceito ótimo, craque do jogo. E Pablo, conceito bom, craque do jogo também. Muito bem, portanto, Rafael Martins e Pablo, os craques do jogo, hein? Olha, hoje a coisa tem que ser rápida aqui, 21h54, tô com enorme faturamento, segue o jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Guarani jogou com Rafael Martins, Diogo Matheus, depois Matheus Ludic, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, depois Índio, Regis, depois Andrigo, Bruno Sávio, Júnior Todinho, que saiu com 35 minutos do primeiro tempo, entrou Alain Victor e Júlio César, depois Pablo. A equipe dirigida pelo técnico Daniel Paulista, suspenso hoje, no banco ficou Daniel Cerqueira. O Vasco com Lucão, Zeca, depois Léo Matos, Ricardo Graça, depois Daniel Amorim, Leandro Castan e Riquelme, depois MT, que é Matheus Nunes, Andrei, depois John Sanches, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Morato, depois Gabriel Peck, Nenê e Germancano, a equipe do técnico Fernando Diniz. Deixa eu ver aqui, olha, o árbitro foi Leandro Pedro Voaden, amarelo para Rodrigo Andrade, logo a 1 minuto e 40 de jogo, e Índio. Do Vasco, Riquelme e o John Sanches, os amarelados, hein? Ninguém expulso. Olha, o Rafael Martins defende pênalti aos 43 e aos 44 o Pablo marca o gol da vitória no brinco, hein? Que teve um público de 4.666, 4.666, renda 141.600, Guarani 1, Vasco 0, aqui a ficha técnica. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você. Os melhores preços. Confira ofertas sensacionais para cliente Taquaral Mais. Cerveja Império 350ml, 2,19. Colchão mole resfriado, 34,95 kg. Café Caboclo 500 gramas, 11,99. Ofertas válidas até o dia 10 de novembro. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Compre online, receba mercadoria em casa e pague somente com cartão. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella.
melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas. Uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Você vai conhecer agora quem foi que narrou aqui na Bandeirantes Campinas o título de campeão brasileiro do Guarani Futebol Clube naquele 13 de agosto de 1978. No Brinco de Ouro, Guarani 1, Palmeiras 0, gol do atacante Careca. De Piracicaba, fala Rogério Aquiles Tomaziello, narrador esportivo, que nos conta inicialmente como chegou a Rádio Educadora, hoje Bandeirantes Campinas. Fala, Rogério Aquiles. Galera da Rádio Bandeirantes Campinas, quando a gente chegou por aí, ainda era Rádio Educadora. Cheguei em dia 5 de março de 76, 21 anos de idade, tinha acabado de fazer 21 anos. Eu me lembro que o gerente da rádio era o seu Nassura, e ele falou assim: Rogério, traz seu pai junto aí de Piracicaba, porque ele precisa assinar o seu contrato aqui, você aproveita e já vai também atrás de um apartamento que eu quero te contratar em definitivo.